Perguntas e respostas, e item estudante. Mestre, por que diz Goethe em sua obra Fausto que dentro do ser humano existem duas almas, uma que nos atrai à luz, outra que nos atrai às paixões animais? E o mestre contestou, item mestre. Quando já a alma divina se une com o íntimo, seguindo os ensinamentos que nesta obra damos, abreze ante nós um mar vastíssimo e grandioso, porque então nos toca redimir a alma animal. A união com o íntimo significa que já completamos a evolução do período terrestre, mas não significa que tenhamos completado a evolução. Cada um de nossos corpos internos haverá de chegar à perfeição absoluta, antes de ser assimilada à consciência de cada um dos 4 corpos interiores pelo íntimo. Nossa Terra densa se sutilizará e eterizará na chamada idade de Júpiter. Mais tarde nossa Terra estará feita pelo mesmo material de nosso corpo astral, muito mais tarde nossa Terra estará feita da mesma matéria de nosso corpo mental. Assim, pois, a humanidade não poderá ter um corpo etérico absolutamente perfeito senão ao finalizar aquela época etérica de nossa futura Terra, e nosso corpo astral não haverá chegado à perfeição senão ao finalizar a época de nossa Terra feita de matéria astral. E por último a mente humana de hoje em dia só está na aurora de seu nascimento, só haverá chegado à perfeição absoluta ao finalizar aquela época mental de nosso planeta. A consciência anímica de cada um destes instrumentos deverá ser extraída e assimilada pelo íntimo quando os veículos hajam chegado à perfeição, então o homem se realizará como um hierofante de mistérios maiores. A primeira iniciação de maiores, ou seja, a da auto-iniciação, é tão só a união da alma puramente espiritual com o íntimo. Esta alma puramente espiritual vem a ser a soma total de todos os frutos de nossas experiências milenares através das inumeráveis reencarnações, e o que recebe a auto-iniciação, tão só termina seu aprendizado no que tange ao período terrestre se refere, e como é natural, colhe seus frutos milenares em forma de poderes e extrato divino. Esta é a alma de diamante do íntimo. A segunda iniciação de mistérios maiores permite ao adepto colher todos os frutos da futura perfeição do corpo etérico do homem. A terceira iniciação de mistérios maiores permite ao adepto colher todas as perfeições do corpo mental do homem. Há uma quinta iniciação de mistérios maiores, que não se deve revelar porque não alcançamos a compreender. Assim é como liberamos nossa alma animal do lodo da terra e da dor. Então teremos nos liberado dos 4 corpos do pecado e seremos de anchoas, ou seja, deuses inefáveis, vivendo na imensidade do infinito. Com cada uma destas iniciações de mistérios maiores, adquirimos a sabedoria correspondente a cada um dos grandes períodos cósmicos do futuro. Este mesmo processo de aperfeiçoamento segue a humanidade comum e corrente através das eternidades de dor e de amarguras. Cada uma dessas 5 grandes iniciações de mistérios maiores tem também 9 graus análogos às 9 arcadas, ou iniciações, de mistérios menores, às quais se referem a maioria dos mestres de ensinamento de mistérios. Muitos estudantes de ocultismo, tais como teosofismo, espiritismo, rosacrucianismo, etc., pensam que para chegar a ser adepto ou Mahatma, se necessita indispensavelmente abandonar o mundo e retirar-se aos cumes nevados do Himalaia a viver vida cética, longe, muito longe de toda relação sexual e humana. Esses tais exemplos de sabedoria, através de suas fantasias mórbidas, o que estão é buscando escapatórias da vida real e formas de consolação para seus pietismos e vãs elucubrações mentais. Porque na realidade da verdade, o homem só pode unir-se com seu íntimo, vivendo uma vida intensamente vivida e praticando magia sexual com sua esposa sacerdotisa. Quando dizemos nós que o sexo é o mesmo Éden, não queremos falar em forma simbólica, senão em forma literal e sem metáforas de nenhuma espécie. A luz edênica inunda os espaços interplanetários com uma cor rosada acesa, cheia de átomos transformativos de altíssima voltagem, e quando nos conectamos com a esposa sacerdotisa, atraímos para nossa atmosfera individual essa poderosa luz edênica que então nos submerge dentro de seu oceano inefável chamado Éden. Assim penetramos nós nesse precioso jardim de que nos fala a Bíblia e nos convertemos em anjos. A luz edênica é o agente de todas as criações cósmicas do infinito, e isto foi o que se esqueceu a Einstein quando lançou sua teoria da relatividade. A luz edênica é o grande agente universal de vida que manipulam os deuses para elaborar suas criações planetárias. Assim terminou falando o mestre, e isto me sugeriu a seguinte pergunta. Item estudante.
Mestre, ao falarmos nós de deuses, me perguntam os leitores, se nós somos politeístas. Que diz o Senhor a essa pergunta? E o mestre me respondeu, item mestre. Dizei à humanidade, que os deuses são homens perfeitos e que cada ser humano é um deus acorrentado, um Prometeu acorrentado à dura rocha da matéria. Como estas contestações tão rápidas as dava o mestre na presença de alguns discípulos e particulares, surgiram de imediato perguntas a montes e o mestre as contestava com tanta rapidez que mal podíamos tomar a nota delas. E assim passamos a vocês, caros leitores, essas perguntas e respostas para os fazer partícipes daqueles momentos tão sublimes, e os aproximar assim, para que sua luz chegue até vocês. Item estudante. Mestre, o conceito que tem todas as religiões por nós conhecidas, é que existe um só Deus, eterno e imperecível. Que diz o Senhor a isso? Item mestre. As gentes têm razão porque o sistema solar no qual vivemos, nos movemos e temos nosso ser, é tão só a escama da serpente ígnea de um grande ser, ao qual rendemos a mesma adoração que rendem os átomos de nossos próprios corpos individuais ao real ser do homem, quer dizer, ao íntimo. Item estudante. Mestre, por que a maioria das gentes ao falar com se interessam tanto por saber se crê ou não em tal ou qual coisa? Item mestre. As gentes perguntam assim por temor a perder suas próprias crenças, dentro das quais se acham enjauladas as mentes de tantos e tantos místicos doentios, cheios de pietismos e beatice antiquíssima. Hoje não se trata de crer ou não crer em tal ou qual coisa, o que se deve é compreender e discernir com o bisturi da crítica, para despir as coisas de seus valores e ver o que tem de real. As crenças são formas mortas, crostas duras às quais se apegam os beatos e os fracos. Item estudante. Mestre, por que há muitas gentes as ouve falar na forma seguinte? Homem, a minha religião pertencer ao meu pai, minha mãe e todos os meus antepassados, assim que, para que me pôr a pensar sobre outros sistemas para buscar a Deus? Item mestre. Não se preocupe o senhor por isso, meu amigo, porque isso me indica as claras que o senhor todavia vive dependente do que dirão. Essas pobres gentes de que o senhor me fala, devem merecer-lhe ao senhor compaixão, pois elas não são culpadas de sua preguiça mental. O que sucede é que essas pobres gentes vivem uma vida puramente instintiva e só lhes interessa comer, dormir e divertir-se. Elas todavia não pensam, e se agarram a essas tradições de seus familiares precisamente para evitar o trabalho de pensar. Elas vivem tranquilas, contentes com sua vida puramente instintiva e animal. Item estudante. Mestre, por que o senhor se apresenta tão humilde, que até a mim mesmo me chama a atenção? Já que estou acostumado a uma vida social distinta. Item mestre. Equivocase o senhor, meu amigo, em sua pergunta, porque eu jamais me apresentei humildemente ante ninguém, nem tampouco me apresento com orgulho, vaidade nem ostentação. O que sucede é que eu vivo uma vida simplesmente natural, sem artifícios de nenhuma espécie, pois estou sumamente ocupado no trabalho de minhas próprias realizações internas, e, portanto, não me resta tempo para me preocupar com o que dirão. Item estudante. Mestre, ao senhor não dá vergonha abordar o tema sexual tão sucintamente, não se envergonha de que o acusem de pornográfico? Item mestre. Ao que devera dar vergonha é o senhor por me fazer essa pergunta. Essa pergunta me revela às claras que o senhor deve ser um fornicário, pois para o puro tudo é puro e para o impuro tudo é impuro. Se a mim me desse vergonha tratar sobre os problemas sexuais, isso denotaria às claras que eu também estaria sujo internamente, mas como estou limpo, falo com a naturalidade com que pode falar um menino sobre o que é natural. Item estudante. Mestre, muitas gentes desejariam a cadeia para o senhor em obediência ao que o senhor ensina. Item mestre. Pobres gentes, meu amigo, não sabem o que tem entre suas mãos. Minhas obras sobre o matrimônio perfeito e a Revolução de Bel são para formar uma raça de deuses. Nelas entrego à humanidade o que jamais ninguém lhe havia entregado, as chaves mesmas do Éden. Mas já vê o senhor, meu amigo, que todos os redentores morrem crucificados. A ingratidão é a moeda com que paga o demônio. Todos os irmãos maiores da humanidade receberam as piores infâmias como pagamento a seus sacrifícios. Cristo morreu crucificado, Sócrates envenenado com cicuta, Apolônio de Tiana, encarcerado, Joana d'Arc, queimada na fogueira,
Simão Bolívar, libertador de 5 repúblicas de nosso continente, passou os últimos dias de sua vida quase na indigência, triste e decepcionado, e não albergou em sua casa nenhum dos colombianos pelos quais ele se sacrificou, senão precisamente um dos inimigos contra os quais ele combateu. Gandhi, o grande Mahatma, libertador da imponente e majestosa Índia, morreu assassinado à bala por um de seus próprios compatriotas, por um de seus mesmos libertados. Assim pois, meu amigo, para mim seria uma honra ir para a cadeia e até o cadafalso se fosse necessário, para salvar o mundo da dor e da amargura. Saiba o Senhor que estou disposto a sacrificar-me pela humanidade, até dar a última gota de sangue contanto de iniciar a nova era de Aquários. Item estudante. Mestre, ao senhor agrada o comunismo? Item mestre. Meu amigo, entendo que sua pergunta é capciosa. Com ela tenta o senhor uma de duas, ou confirmar suas opiniões políticas, se o senhor é comunista, ou buscar uma arma política para me combater, se o senhor não é comunista. Deve o senhor saber que a felicidade verdadeira não se encontra dentro de nenhum sistema político. O comunismo, como ensaio da mente embrionária da atual humanidade, cumprirá unicamente sua missão embrionária, mas quando a mente humana deixar de ser embrionária e amadurecer, então o comunismo fracassará totalmente, como fracassaram todos os sistemas políticos da humanidade. Já verá o senhor, como a Rússia depois de que ganhar a grande batalha, se dividirá a si mesma por uma revolução política interior, e assim sucederá que os alicerces do edifício comunista se quebrarão e o edifício irá ao chão. Item estudante. Perdão mestre que o interrompa, mas é que me deixa perplexo. Como é isso de que a Rússia ganhe a presente batalha política e logo caia dividida por ela mesma, depois de haver triunfado? Item mestre. Cavalheiro, parece que o senhor não tivesse estudado História Universal. Leia César Cantu para que se instrua um pouco. Não foi acaso o velho Egito dos faraós, berço de uma poderosa civilização, na qual beberam Solon, Pitágoras, Heráclito de Éfeso, Aristóteles, Plotino, Parmênides, e muitíssimos outros. Não foi acaso o Egito à luz da Grécia, da Pérsia, da Assíria, de Roma, de Troia, de Cartago, da Fenícia, da Ática, da Macedônia, etc. E, sem embargo, sendo o berço dessa antiga civilização do signo zodiacal de Touro, sendo a pedra fundamental ou o alicerce dessa antiquíssima cultura, que datava de época remotíssima, não lembra o senhor o acontecimento de Marco Antônio e Cleópatra? Ignora o senhor a decadência que minou os alicerces dessa arcaica civilização? Não se dividiu a si mesmo o Egito? Não forjou dentro de si mesma e com lutas intestinas sua queda? Não foram seus mesmos filhos quem corromperam seu próprio povo? Não foram eles quem inconscientemente lhe prepararam a entrada a Dário, rei da Pérsia? E Jerusalém, a cidade querida dos profetas, o império do velho Salomão, acaso não foi ela mesma, aquela que apedrejou a seus próprios profetas, e se arruinou a si mesma com guerras intestinas entre as 12 tribos de Israel, depois de haver fundado uma poderosa civilização entre os países da meia-lua, a Pérsia, a Etiópia, com essas ideias luminosas que brotavam desde os cumes de Sião? Crê o senhor acaso, meu amigo, que Nabucodonosor, o poderoso rei da Babilônia, tivesse podido assaltar a sagrada cidade dos profetas e o templo de Salomão, se os próprios filhos de Judá não tivessem se corrompido? Crê o senhor acaso, meu amigo, que o rei Dário da Pérsia tivesse podido destruir a Babilônia e matar a Belsazar, filho de Nabucodonosor, se este e seu povo não tivessem se corrompido? Ó, amigo, o senhor está cru em história, mas eu lhe direi ao senhor que o Mene, Fares o Farsim, ou seja, o Mene Tekel Fares, como figura nas escrituras, que escreveu o anjo no quadro de giz da parede, após os resplandecentes candelabros de ouro e prata no faustoso banquete de Belsazar, se poderia também aplicar à Rússia e a Roma. Já verá o senhor, meu amigo, comprovada esta profecia dentro de algum tempo. Item estudante. Mas diga-me, mestre, como definiria então na realidade, ao comunismo? Item mestre. O comunismo não é mais que uma ponte podre entre duas eras, uma que agoniza e outra que quer nascer. Item estudante. Bom mestre, que ganha o senhor com arrumar meio mundo de inimigo? Item mestre.
O amigo parece que está mal de situação econômica e por isso me faz essa pergunta. Eu, por minha vez, lhe perguntaria ao senhor, que ganha com me fazer essa pergunta? Item estudante. Pois realmente eu não ganho nada com a pergunta, e se a fiz, é porque me admira que o senhor, conhecendo a fundo a humanidade, se esmere tanto por ela. Item mestre. Amigo, o senhor não tem por que se meter em meu foro interno. O senhor nada ganha com saber o que ganho eu. O que lhe interessa ao senhor saber, é o que ganha com meus ensinamentos. Eu lhe asseguro, meu amigo, que o que dá, recebe, e quanto mais se dá, mais se recebe. Isto é uma lei que o senhor a pode aplicar a si mesmo. Item estudante. Mestre, por que as gentes quando leem seus ensinamentos o único que não se explicam, é porque o senhor com seus ensinamentos, que são tão admiráveis, indique que com os mantras ou vocalização de sons servem para despertar adormecidos centros internos, e por isso zombam desses ensinamentos. Item mestre. Meu amigo, essas pobres gentes são ignorantes, e o senhor deve saber muito bem que a ignorância é atrevida. Item estudante. Mestre, por que as gentes se esmeram mais pela vida urbana, a vida da cidade, que pela que o senhor diz e ensina? Item mestre. Essas pobres gentes têm razão, porque a vida urbana lhes oferece comodidades, dinheiro, prazeres, vícios, jogos, amizades, vida social, ouvir falar mal dos demais, enfim, tudo aquilo que é grato para elas. Em troca, em meus ensinamentos não lhes ofereço nada disto, por isso é que é mais fácil e mais cômodo o caminho negro, porque é largo e cheio de vícios e prazeres. Precisamente, a mesma pergunta que o senhor me faz nos explica as claras por que fracassou a evolução humana, e caiu a humanidade no abismo da dor e da amargura. Item estudante. Mestre, por que o senhor cura e conhece tanto de medicina? Item mestre. Porque conheço a anatomia, a biologia, a fisiologia, química oculta, e patologia de todos os 7 corpos do homem, enquanto a ciência oficial conhece unicamente o corpo mais grosseiro do homem. Ademais, ninguém pode ser médico se antes não foi ungido por Deus. Saiba o senhor que estou de acordo com o mestre Paracelso, quando este afirmava, nem as universidades, nem os papas, nem os reis, poderão dar ao homem o poder de curar, se antes não foi ungido por Deus. Precisamente, está em circulação meu livro, que porá a ciência médica sobre uma nova base. Esta obra se intitula Tratado de Medicina Oculta e Magia Prática. Item estudante. Mestre, se é verdade que o senhor sabe tanto, por que não vive em Paris, Londres ou Nova York, e não entre nós que mal entendemos o que o senhor diz? Item mestre. Parece que ao amigo lhe agradam muito as poses de comediante e o exibicionismo, o espetacular, mas nenhum dos membros da Loja Branca buscamos jamais esses exibicionismos. Antes, pelo contrário, nos agrada a modéstia e até viver anônimos e desconhecidos, mas isso sim, sacrificando-nos pela humanidade. Item estudante. Mestre, as gentes não creem em seus ensinamentos. Item mestre. A mim não me interessa que creiam em meus ensinamentos, a mim o que me interessa é que os compreendam, e se não os compreendem nem os querem compreender, isso se deve a que as gentes não têm tempo para estudá-las, pois todo mundo está ocupadíssimo no trabalho de explorar a seus semelhantes e na satisfação de seus prazeres bestiais mais degradantes. Devemos sentir compaixão por essas gentes, meu amigo, pois todas essas gentes cairão no avitíde que nos fala a mestra HDB, em seu 6º volume de A Doutrina Secreta. Item estudante. Mestre, o senhor poderia me dizer quem individualizou a mente humana? Item mestre. Com muito gosto, meu amigo, e até me agrada sua pergunta, pois vejo por ela que o senhor tem certas inquietações espirituais. Creio que o senhor ouviu falar de Hermes Trismegisto, o deus Ibis, de Tot, adorado pelos egípcios. E a propósito, lembro agora, que no Egito há um baixo relevo, no que aparece o deus Ibis de Tot, com um membro viril em estado de ereção e ao pé, uma inscrição que diz, da dor da razão. Não se lhe faz ao senhor estranho que se relacione a Hermes com a razão e com um membro viril? Item estudante. E o espiritualista respondeu, sim mestre, se me faz isto estranho, mas não compreendi. Item mestre. O símbolo fala claro, meu amigo.
O átomo mestre da mente reside no sistema seminal do homem, e quem lhe deu este átomo ao homem foi Hermes Trismegisto, o mensageiro do deus Mercúrio. Este átomo é quem dá ao homem toda a sabedoria da natureza, e o que o instrui na sabedoria oculta quando o homem, à força de praticar magia sexual com sua esposa sacerdotisa, o faz subir a cabeça. Item estudante. O espiritualista disse: obrigado, mestre, por sua explicação, mas eu gostaria que me explicasse quem é esse deus Mercúrio de quem o senhor fala, e perdoe-me a impertinência. Item mestre. Não se preocupe o senhor, meu amigo, que com muito gosto contestarei sua pergunta. O deus Mercúrio é um homem perfeito, sua presença é realmente sublime, parece um ancião venerável de longa barba, rosto rosado e cor de fogo, tem sua morada em um templo do coração do planeta Mercúrio, e leva sempre por cetro o tridente da mente, que é o mesmo que usam os brahmanes da Índia Oriental. O tridente simboliza o triplo jogo de força dos átomos transformativos da mente. O deus Mercúrio é um anjo estelar e a estrela Mercúrio é seu próprio corpo físico, ele foi quem enviou a Hermes à Terra. Item estudante. O espiritualista, interrompendo a palavra do mestre, disse: desculpe-me, mestre, que o interrompa novamente, mas é que quero lhe perguntar algo muito importante. Seria possível obter ajuda invocando ao deus Mercúrio? Item mestre. Os deuses sempre estão dispostos a ajudar ao homem, quando o que se pede é justo. Item estudante. O espiritualista, algo pensativo, disse ao mestre: mestre, eu antes de tudo, quero ter uma mente poderosa e firme. Seria possível que o deus Mercúrio me ajudasse? Item mestre. Peça ao deus Mercúrio que lhe dê a mãe do peixe. Concentre-se no deus Mercúrio com todo o seu coração e com toda a sua alma, em oração profunda durante 1 hora, rogando-lhe que lhe entregue essa substância mental para que lhe dê firmeza à mente, e tenha o senhor a segurança, meu amigo, que se o mestre considerar que sua petição é justa, concorrerá a seu chamado e colocará dentro de seu corpo mental uma bola branca formada da substância raiz do corpo mental que reside na mente ígnea do íntimo. Essa substância monádica lhe dará ao senhor uma firmeza mental, jamais sequer pressentida pelo senhor, mas se sua petição não é justa, de nada lhe servirá ao senhor 1.000.000 de rogos. Esta substância monádica se chama a mãe do peixe, e isto nos lembra ao peixe Oanes e ao profeta Jonas, vomitado por um peixe. O peixe simboliza o íntimo, a força-mãe de Manas, a mente. O que a possui se faz poderoso no mundo da mente, mas se necessita ser muito digno e muito merecedor para ter a honra de recebê-la. 1.000.000 de vezes poderia chamar o indigno e não será escutado. Para o indigno todas as portas estão fechadas, menos a do arrependimento. Item estudante. Um estudante endelista Rosacruz. Mestre, é certo o que diz Max Endel, que tão logo expirou Jesus Cristo, não houve trevas como diz a Bíblia, senão muita luz? E o mestre respondeu: item mestre. Max Endel não alcançou a alta iniciação e por isso não pôde aclarar bem isto, mas um mestre de mistérios maiores, sim pode lhe aclarar ao senhor isto. A Bíblia ao nos relatar o acontecimento do Gólgota e ao afirmar que no momento em que expirou o Senhor a terra se encheu de trevas, simplesmente nos pinta um fato espiritual, real e verdadeiro, que se repete em todo iniciado que chega à alta iniciação e é que no instante de unir-se o homem com seu íntimo, fica submerso na profunda treva do infinito, iluminando-se com seu próprio azeite espiritual. A luz que antes o iluminava em todos os planos cósmicos e em todo o infinito era emprestada, essa luz com que se nutria, era a luz dos deuses, eles eram seus pais espirituais e o nutriam com essa luz. Agora ele tem que nutrir a outros com sua própria luz. Os deuses o alimentavam, o cuidavam, o iluminavam e o nutriam na mesma forma em que uma mãe o faz com o fruto de suas entranhas, enquanto este cresce e se faz apto para trabalhar e ser um cidadão consciente, mas uma vez que este é capaz de bastar-se a si mesmo, já não necessita de seus pais. Assim, pois, o que se une com seu íntimo, já é um irmão maior capaz de iluminar-se a si mesmo, com seu próprio azeite espiritual extraído da árvore da ciência do bem e do mal. E então os deuses lhe retiram a luz com que o nutriram durante seu estado de gestação espiritual no seio da bendita deusa mãe do mundo. Mas ao nascer a vida espiritual,
O homem já se faz um cidadão consciente do cosmos e tem então que iluminar-se com seu próprio azeite espiritual. Durante os primeiros dias da alta iniciação, o mestre sente a nostalgia aquela do jovem que, abandonando pela primeira vez seu lar paterno, se sente imerso dentro das grandes urbes, em busca de trabalho para conseguir o pão. Agora, já não há para ele considerações, agora, só rostos estranhos onde cada qual é cada qual, onde cada quem tem que bastar-se a si mesmo. Agora, creio que o amigo já compreendeu o significado oculto de sua própria pergunta. E o endelista perguntou novamente. Item estudante. Mestre, e o Gólgota da alta iniciação, onde se passa? Item mestre. O Gólgota da alta iniciação se passa em carne e osso, meu amigo, e nisto não falta jamais um Judas, nem uma Madalena, nem um Pedro, e em pleno Calvário, o discípulo se sente abandonado de seu próprio íntimo, e o mundo já não reveste para ele nenhuma atração. Então exclama o iniciado cheio de dor, Pai meu, por que me abandonaste? O iniciado tem que viver seu próprio Gólgota e repetir a vida do Cristo nele mesmo, e ressuscitará nos mundos internos ao unir-se a alma com o íntimo. Este processo da iniciação é muito minucioso e delicado, e por isso, só posso lhe dar ao Senhor uma contestação sintética e superficial, pois se requereriam horas inteiras e até anos inteiros para lhe relatar ao Senhor o processo da alta iniciação. Ademais, o esoterismo proíbe revelar os grandes segredos da alta iniciação ao profano. Por isso, somente me limito a lhe dizer que o Gólgota da alta iniciação se passa em carne e osso, e que a ressurreição é interna. Creio que com isto me haverá o Senhor compreendido, o resto intual, meu amigo. A iniciação é tua mesma vida. A iniciação é um parto da natureza e todo parto é doloroso. O endelista perguntou novamente. Item estudante. Mestre, o senhor me disse que o Gólgota se passa em carne e osso, e ainda que eu passe por impertinente, eu quero saber algo concreto sobre o seu, quem foi seu Judas e quem seus acusadores. Item mestre. Já lhe disse que com todos os detalhes da alta iniciação, se encheria um volume inteiro, mas com muito gosto respondo à sua pergunta, meu Judas foi um discípulo muito estimado, e meus acusadores, me dói confessar-lhe, a maior parte foram os espiritualistas da Colômbia, os inimigos de minha obra, o matrimônio perfeito, todos eles protestavam contra mim e contra minha obra e no astral me acusavam ante um mago negro que foi meu Pilatos. Se o senhor, meu amigo, quer chegar à alta iniciação, terá que viver toda a tragédia do Gólgota em carne e osso. Já lhe disse que a iniciação é sua mesma vida, mas jamais poderei entregar ao profano os segredos esotéricos da alta iniciação, porque isto seria profaná-los. O Senhor terá também seu Judas, seu Pilatos e seus acusadores, quando se resolver a subir a seu próprio Gólgota. Item estudante. Mestre, o senhor crê que um por amor a Deus deve suportar as impertinências de seu próximo ou deve defender-se? Item mestre. Amigo, cada qual se defende com o que mais forte tem, o pateta dando patadas, e o sábio, sabedoria. O sábio sabe perdoar e escuta com resignação ao rancoroso, fazendo-o partícipe de sua magnanimidade. Contase de Buda que, havendo sido insultado grosseiramente por um perverso, a cujos ouvidos chegou a notícia de que aquele não se mutava ante nada nem ante ninguém que, depois de receber o insulto, lhe disse: Filho meu, se tu levas um presente a uma pessoa e ela não o aceita, de quem fica sendo esse presente? E o rancoroso contestou: Pois meu, de quem mais? O Buda comprazido, lhe contestou: Agradeço-te teu presente, mas não posso aceitá-lo. Item estudante. Um artesão. Mestre, que entende o senhor por reencarnação? Item mestre. Meu amigo, eu entendo por reencarnação, trocar de roupa. Item estudante. Mestre, mas eu troco semanalmente de roupa e sem embargo, não compreendo a que roupa se refere o senhor. Item mestre. O senhor poderia me dizer, quem é o senhor? E aquele contestou, item estudante. Eu sou um homem de carne e osso, que tem uma alma imortal. Item mestre. Caramba amigo, me surpreende que o senhor pense ao revés. Item estudante. Mestre, diga-me, por que eu penso ao revés? Item mestre. Amigo,
porque o senhor se confunde com a roupa. Não sabe que o senhor é uma alma que tem um corpo, e não um corpo que tem uma alma? Item estudante. Como assim, mestre? Eu jamais havia posto atenção a esse fato. Item mestre. Amigo, nós somos almas e o corpo de carne e osso é tão só um vestido de pele feito por dois alfaiates de ambos os sexos, teu pai e tua mãe, ou seja, o vestido de pele de que nos fala a Bíblia. Agora bem, amigo, se ao senhor se estraga um vestido dos que o senhor usa, que faz depois de que se estraga, quer dizer, que não lhe serve. E o interlocutor respondeu, item estudante. Pois simplesmente o jogo no lixo. Item mestre. E se queres repor teu vestido, que podes fazer? Item estudante. Pois vou onde o alfaiate para que me faça um novo, e com ele me sinto como novo. Item mestre. E se o vestido de pele se te estraga, que faz? Item estudante. Pois, mestre, para o cemitério, isso sabe todo mundo. Item mestre. E se queres repor esse vestido de pele, aonde irias? Item estudante. Isso sim não o sei, mestre, a menos que o senhor me diga. Item mestre. Meu amigo, já lhe disse que o senhor é uma alma e que seu corpo é seu vestido, e que há necessidade de trocar de roupa constantemente. Assim pois, se o senhor quer repor esse vestido de pele, tem que ir onde outro par de alfaiates para que lhe confeccionem outro vestido de carne e osso, bem feito e à sua medida. Item estudante. Mas mestre, isto se me faz estranho. Como podem voltar a me fazer outro vestido de carne e osso? Explique-me. Item mestre. Meu amigo, de que forma lhe fizeram o vestido de carne e osso que tem agora? E o primeiro sorriu maliciosamente, parece que se tivesse lembrado da união de seus pais. E o mestre, fazendo caso omisso do interlocutor, continuou. O amigo é malicioso. Risadas no auditório, na mesma forma em que o senhor lhe confeccionaram o atual vestido de carne e osso dois seres humanos, um homem e uma mulher, assim mesmo e na mesma forma, outro homem e outra mulher, lhe confeccionarão outro vestido de carne e osso, bem feito e à sua medida. Item estudante. Mestre, eu voando faria, mas, como faço para ter consciência de mim, depois de morto? Item mestre. Amigo, quando o senhor tira a roupa, seja para banhar-se ou simplesmente para trocar, o senhor quando está sem roupa, não tem consciência de si mesmo? E o interlocutor contestou, item estudante. Claro que sim, mestre, porque eu me dou conta de que estou sem roupa. Item mestre. O senhor é uma alma, meu amigo, eu lhe expliquei e não me cansarei de lhe explicar, e o corpo é tão só seu vestido de pele. Assim pois, não há morte, senão simplesmente troca de vestido, mudar de roupa, porque o verdadeiro homem é a alma, e a alma sempre vive consciente de sua própria existência, e para ela o processo de nascer e morrer não é mais que uma troca de roupa. Assim pois, toda mulher em estado de gravidez ou gestação, leva dentro de seu ventre a alma de um defunto. Assim pois, todo menino que nasce é um morto que ressuscita. Os gnósticos cristãos sabemos entrar e sair do corpo de carne e osso em forma consciente e à vontade, por isso não temos medo da morte. Por isso nossa sabedoria, precisamente porque recordamos nossas experiências de todas nossas vidas passadas. Por isso causamos assombro aos que vivem em trevas. Item estudante. Mestre, e quantas vezes se troca um de roupa? Item mestre. Diga-me, quantas vezes o senhor se trocou de roupa em sua vida? O interlocutor respondeu, item estudante. Milhares de vezes, tantas que não me lembro. Item mestre. O mesmo sucede com a roupa de pele, meu amigo. Se tu pudesses lembrar todos os vestidos de pele com que te vestiste e desvestiste, desde que o mundo é mundo, poderias formar com todos esses vestidos juntos uma montanha de cadáveres. Na mesma forma, se tu pudesses recolher toda a roupa que usaste desde que nasceste até a data atual de tua vida, formarias com ela também uma verdadeira montanha de roupa e de trapos velhos. Sem embargo, tu és o mesmo, não mudaste, apesar da inumerável quantidade de roupa que usaste. Nós, os gnósticos, recordamos todas nossas vidas passadas e conhecemos todas nossas vidas futuras e sabemos nos vestir e desvestir à vontade. Item estudante.
Mestre, e até quando toca a um estar se vestindo e desvestindo com roupa de pele? Item mestre. Até quando chegarmos à santidade perfeita. Item estudante. Mestre, a mim me fascina o que o senhor diz, mas me fica muito duro abandonar meu sistema sexual porque já estou acostumado. Item mestre. Isso mesmo diz Vilegas e todo que chega, e é que o costume faz moda, meu amigo. A humanidade pegou a moda de fornicar desde que saiu do paraíso e se quiser voltar ao paraíso novamente, tem que tomar o costume de não fornicar. Item estudante. Mestre, mas, como faz um para não fornicar? Eu tive um tempo em que me aguentei sem mulher e então pelas noites me sobrevinham sonhos pornográficos e poluições noturnas que me estavam descalcificando horrivelmente, e de haver continuado com minha abstenção sexual, já teria ido parar no cemitério ou em um asilo de alienados. Item mestre. Amigo, o senhor tem razão, eu conheço também o caso de um religioso em Cúcuta que se sujeitou totalmente a seu voto de castidade. Como consequência, se inflamaram suas glândulas sexuais porque se encheram em forma exagerada de esperma. O senhor compreenderá que o ser humano come, bebe, assimila, e, em consequência, seus vasos seminais se vão enchendo de esperma, e então nos explicamos o caso do religioso de Cúcuta, e como. Não houve poluições noturnas já que o religioso era casto de verdade, os médicos tiveram que operá-lo para lhe extrair o excesso de esperma. Mas, se esse religioso tivesse conhecido a castidade científica, teria se voltado um verdadeiro super-homem, um gênio de Deus, com essa quantidade de matéria seminal armazenada em suas glândulas. Mas desgraçadamente, estes conhecimentos sobre castidade científica já os têm esquecidos os religiosos da época atual, e digo que os têm esquecidos, porque os sacerdotes do cristianismo primitivo, daquela religião cristã gnóstica que Pedro fundou em Roma, e à qual pertenceram todos os príncipes da Igreja Gnós-Católica, tais como Tertuliano, São Ambrósio, Irineu, Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Orígenes, Carpócrates, que fundou vários conventos na Espanha, o patriarca Basílides, Marco, que cuidou da unção gnóstica, Serdon e muitos outros cristãos primitivos que conheceram a fundo o cristianismo e seus segredos, praticaram a fundo a castidade científica, quer dizer, a magia sexual que nós pregamos, propagamos e difundimos, para bem da humanidade e para a maior glória de Deus. Item estudante. Mestre, gostaria que me dissesse, que relação existe entre os 7 chakras do corpo astral e as 7 igrejas? Item mestre. Os 7 chakras do corpo astral, as glândulas endócrinas e seus correspondentes etéricos e mentais, são tão só os expoentes puramente animais dos 7 sóis do íntimo. Estes 7 sóis do íntimo residem em sua alma de diamante. Assim, pois, quando dizemos que o Kundalini abre as 7 igrejas sob a direção do íntimo, estamos falando da cristificação da alma de diamante. Esta tem que acender seus 7 sóis e cristificar-se totalmente para poder fundir-se com o íntimo. O olho de Brahma tem a figura de uma estrela branca e resplandecente que o mestre leva em sua fronte divina. O ouvido de Brahma é um sol branco amarelado que o mestre leva em sua laringe criadora. O coração de Brahma brilha com as cores brancas e azul divinal, no coração do mestre. E no umbigo de Brahma resplandece o fogo solar e por último, os outros 3 centros de Brahma brilham como sóis inefáveis. O íntimo tem suas 7 igrejas em sua alma de diamante, e os chakras astrais são tão só seus expoentes animais, algo assim como a sombra dos 7 sóis do íntimo. A nós os gnósticos não nos interessa o psiquismo inferior nem os chakras astrais da alma animal, a nós só nos interessa ** alma de diamante e o íntimo ***. A nós só nos interessam os ** poderes superlativos da consciência ***. Devemos por termo ao processo da alma animal, e extrair com heroísmo os estratos anímicos de nossos corpos inferiores para assimilar esses estratos anímicos dentro de nossa alma de diamante e realizar-nos cada qual como um ** Brahmani ***, como um * de Anchoans ***, como um * Pitri * solar. A * alma de diamante é o corpo búdico ou intuitivo ***, é o corpo do espírito de vida, é a alma espírito, é * budi ***, a consciência superlativa do ser. E ainda que os chakras astrais girem e resplandeçam,
eles não são senão simples e míseras velas de sebo comparando-os com o resplendor inefável das 7 igrejas que o íntimo tem localizadas em sua alma de diamante, ditoso aquele que se liberte dos corpos de pecado. Item estudante. Um matemático. Diga-me, mestre, em síntese, que é a evolução? Item mestre. A evolução é o espiral da vida em progressão infinita. Nós somos focos de consciência que aspiramos a ser cada vez maiores dentro da grande consciência. Item estudante. Mestre, eu não entendo a vida senão à base de números, assim que do ponto de vista matemático, poderia o senhor me dizer, que coisa é a morte? Item mestre. A morte não é mais que uma subtração de frações. A vez perguntou ao matemático, poderia o cavalheiro me contestar que fica depois de que se fez uma subtração de frações? E o matemático, um pouco pensativo, contestou. Item estudante. Ficam os valores. Item mestre. Essa é a morte, amigo. Morto o corpo físico do homem, ficam os valores da consciência, os quais somados constituem a alma do homem. Item estudante. Um espírita. Mestre, eu tenho um poder hipnótico formidável, tenho logrado levar até a catalepsia muitas pessoas. Com minha força hipnótica quebro uma lâmpada, e tenho feito maravilhas. Como lhe parecem ao senhor meus triunfos? Item mestre. Meu amigo, essa força vital que o senhor gasta tristemente nesses deploráveis espetáculos, que a nada conduzem, deveria mais bem utilizá-la na prática da meditação interior e em esforços de superação incessante. Esses fenômenos são obras do psiquismo inferior da alma animal. Deve o senhor saber que nenhum entendido discípulo dos mestres se ocupará jamais dessas coisas. Nós temos 2 almas, uma divina e outra animal. A primeira, nos traz para o íntimo, a segunda, para as paixões puramente animais, e para o psiquismo inferior, hipnotismo, mesmerismo, etc. O hipnotista, preocupado, perguntou. Item estudante. Mestre, me deixa o senhor surpreendido. Então, que me aconselha? Item mestre. Eu lhe aconselho ao senhor, meu amigo, que faça uma soma total de todos os defeitos próprios e que logo os acabe a todos, de um em um, dedicando 2 meses a cada defeito, pois o que intenta acabar com todos seus defeitos ao mesmo tempo, se parece ao caçador que quer dar caça a 10 lebres ao mesmo tempo, então não caça nenhuma. Este esforço de purificação incessante, junto com as práticas diárias de magia sexual e meditação interior, o conduzirão até o Gólgota da alta iniciação, onde o Senhor se unirá com seu íntimo e se converterá em anjo. Esta labor de autoenaltecimento espiritual e de aperfeiçoamento superlativo é muitíssimo mais importante que cultivar poderes tenebrosos da alma animal e do psiquismo inferior. Essas práticas de hipnotismo, mesmerismo, espiritismo, etc., só conduzem à ruína e à degeneração moral a quem a pratica. Um logos solar é o resultado de milenares purificações, e cada um de nós está chamado a ser um logos solar, um Deus. Item estudante. O hipnotista. Mestre, é que eu desejo ter grandes poderes, então, como faço? Item mestre. Não desejeis poderes, eles são flores da alma que nascem quando nos santificamos totalmente. Buscai o reino de Deus e sua justiça, que todo o mais vos será dado por acréscimo. Este assunto de andar buscando poderes, tem levado a muitas pessoas à magia negra e ao manicômio. Nós os gnósticos não desejamos poderes, nos preparamos para recebê-los por meio de incessantes purificações. Item estudante. Um espiritualista. Mestre, qual é o mantra para despertar a intuição? Item mestre. Um mantra para despertar a intuição se escreve assim, Om Mani Padme Hum, e se pronuncia assim, Om Masi Padme Yom. Quer dizer silabando cada letra assim, ou Om Masi Padme Yom e significa, eu estou em ti, tu estás em mim. Eu sou a joia de lótus e nele permanecerei. Esta é uma prece ao íntimo. Ele é nosso Pai que está em secreto, nosso espírito individual, nosso real ser. Em linguagem cristã, Om Masi Padme Hum poderia se expressar com a 7ª frase que pronunciou o Mestre no Gólgota, Pai meu, em tuas mãos encomendo meu espírito.
Om Masi Padme Hum, se deve pronunciar com o coração, e submerso em profundo recolhimento, adorando ao íntimo, amando ao íntimo, em meditação profunda. E assim despertará a intuição, e o cristão aprenderá a conversar com seu pai que está em secreto. Item estudante. Um discípulo. Poderia o mestre explicar-me algo sobre a vinda do Espírito Santo e a Pentecostes? Item mestre. Com muito gosto, amigo. Observando cuidadosamente a Bíblia, veremos que o acontecimento da Pentecostes no que os apóstolos receberam o Espírito Santo, veio depois do sacrifício do Gólgota, e isto é muito significativo. Quando já o gnóstico passou pelo Gólgota da alta iniciação, deverá seguir praticando magia sexual com sua esposa sacerdotisa, por dois motivos. 1. Por manter a harmonia de seu lar, pois a relação sexual entre marido e mulher é indispensável. E isto compreende qualquer pessoa que viva a vida conjugal, e o outro, para receber o Espírito Santo de Pentecostes. O fogo do Kundalini é o fogo do Espírito Santo, e este sai fora depois de abrir passagem pela parte superior do crânio, através de certo orifício etérico, o qual sempre permanece fechado em pessoas comuns e correntes. Quando já o fogo do Kundalini sai fora do corpo humano mediante supremos esforços de magia sexual, então assume a figura de uma pomba branca entre uma chama de cor azul. Essa pomba branca é o Espírito Santo, que nos ilumina com a onisciência do fogo sagrado do Kundalini. Já expliquei que o Kundalini é o mesmo fogo do Espírito Santo. Ao receber o Espírito Santo, o Kundalini se converte em instrutor onisciente do Mestre, o guia sabiamente e o Mestre é filho do Espírito Santo, porque é filho da magia sexual. Por isso, o Espírito Santo se apareceu em forma de uma pomba sobre o Cristo no instante em que este era batizado no Jordão, e por isso, disse, este é meu filho muito amado no qual tenho posto toda a minha complacência. Essa pomba branca flutua sobre a cabeça de todo mestre e o ensina e guia com sua onisciência, e assim o Kundalini se converte em instrutor, quando dominamos a besta totalmente. Ao sair o fogo do Kundalini fora do corpo físico, Jeová entrega ao mestre uma joia sagrada profundamente simbólica. Vejamos os versículos 1, 2, 3, 4, do capítulo 2, dos Atos. E como se cumpriram os dias de Pentecostes, estavam todos unânimes juntos. E de repente veio um estrondo do céu como de um vento rijo que corria, o qual encheu toda a casa onde estavam assentados. E lhes apareceram línguas repartidas, como de fogo, que se assentou sobre cada um deles. E foram todos cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, como o Espírito lhes dava que falassem. Essas línguas de fogo sobre cada apóstolo, é o Kundalini de cada apóstolo, é a força sexual, é o fogo sagrado da castidade, são os átomos da onisciência. Assim, pois, o Mestre é filho do Espírito Santo, é filho da força sexual, é filho da serpente ígnea do Kundalini. Quando o fogo do Espírito Santo acende os átomos da linguagem situados na região seminal, o Mestre recebe o dom de línguas e assim fala então todos os idiomas do mundo. Os grandes clarividentes podemos ver que sobre a cabeça de todo mestre existe uma chama de cor azul, e entre essa chama, a figura de uma pomba branca. Os átomos oniscientes do Espírito Santo, ou energia sexual chamada Kundalini em Oriente, assumem a bela figura da pomba branca, para iluminar e guiar ao mestre. Assim, pois, o mestre é filho do Kundalini. O mestre é filho da energia sexual. O mestre é filho do Espírito Santo. E este exclamou, este é meu filho muito amado, no qual tenho posto toda a minha complacência. Item estudante. Um comerciante. Mestre, eu antes de tudo sou um homem prático, e sobretudo, o que eu necessito é dinheiro, porque tenho chegado à convicção de que sem dinheiro não se pode viver. Eu aceitaria seu ensinamento se ela me servisse para conseguir dinheiro e mais dinheiro. Item mestre. Não me explico como o cavalheiro se atreve a chamar-se a si mesmo homem prático pelo fato de amar tanto ao dinheiro. Pode acaso chamar-se imprático ao criar-se tantos problemas? E o comerciante, interrompendo ao mestre, lhe disse, item estudante. Mestre, mas é que com dinheiro não há problemas? E o mestre continuou, item mestre. Se o dinheiro não cria problemas, então por que o mundo tem tantos problemas havendo tanto dinheiro? E continuando o mestre disse,
Pode chamar-se homem prático quem passa uma vida acumulando dinheiro, para ao final e ao cabo não poder levá-lo à tumba, senão que mais bem, venha servir seu tesouro para trazer o conflito entre seus herdeiros. Não sabe que o dinheiro que se acumula com tanto empenho e privações, morre com seu dono, já que passa a poder de outras mãos, e geralmente são de olhos que o estiveram olhando com cobiça e logo o gastam com desprezo? Pode ser isto prático. Item estudante. Mestre, a mim sempre me agrada o que me alegra e diverte, e seus ensinamentos, francamente, nem me distraem nem me divertem, porque se eu quero rir, vou ao cinema ver Cantinflas, se quero saber a informação do momento, leio a imprensa, se quero erudição, leio o dicionário enciclopédico, assim, me distraio, me informo e obtenho erudição. Então para que quero seus ensinamentos? Item mestre. Cavalheiro, entendo que ao senhor o que lhe interessa é divertir-se, e nisto de diversões, vejo que o senhor não é perito, porque se fosse perito em diversões, já teria o senhor descoberto por trás de todas essas poses de comediantes, o truque que lhe serve de base a tudo isso. Em consequência, já não riria, senão mais bem sentiria compaixão pela pessoa que lhe oferece as palhaçadas, ao descobrir que dentro da alma daquele cômico, se encerra a dor que acompanha a todo ser humano, e que as poses que lhe oferece, não tem outro objetivo que os porta-moedas que busca o ator, sabe Deus, para resolver quantos problemas e quantas tragédias de sua vida privada. Já vê o senhor que não é perito em diversões, nem sabe divertir-se. Porque se o senhor soubesse divertir-se, se recrearia com a música de Chopin, com a de Beethoven ou com a de Liszt, e gozaria o senhor de veras ao ler o Hamlet de Shakespeare, o Fausto de Goethe, então sim seria o senhor perito em diversões. Porque aprenderia a sorrir com as ocorrências de Mefistófeles ou com o Corcunda de Paris ou com as de Molière e suas caricaturas, enquanto que agora só sabe gargalhar como disse o grande poeta Júlio Flores, como um louco de atar, como um idiota. Item estudante. Mestre, a vida espiritual é muito bela. Mas com esta vida tão difícil e tão dura, tem primeiramente que ver por sua mulher e por seus filhos, e isto não lhe permite a dedicar-se à vida espiritual que o Senhor prega. Item mestre. O amigo está cometendo um erro gravíssimo ao querer estabelecer um abismo entre a vida espiritual e a vida material, e é que o cavalheiro não se dá conta de que a vida cotidiana com seu trabalho brutal é precisamente o ateliê onde trabalha o íntimo, e a maravilhosa escola onde a alma adquire e aperfeiçoa todas suas faculdades. Aquele que despreza esta maravilhosa escola, não é espiritualista. Item estudante. Um espírita comunista cristão intelectual. Por que na página 29 de teu livro O Matrimônio Perfeito, dizes que há almas irredentas? Eu te digo que esse Deus cria almas para que não se salvem, esse Deus seria mau, o qual não é assim. Como verás, tua asseveração está muito mal. Item mestre. Amigo, um mestre expõe suas vivências, quer dizer, o que vê, toca e palpa, para que outros ao igual que ele façam o mesmo. O senhor tem suas razões e as expõe, e até pode convencer a milhares de ouvintes no que o senhor afirma, mas o mundo segue o mesmo, em nada se modifica, porque o senhor e os que o senhor o seguem creem que estão na razão. Eu pelo momento me limito a lhe dizer que a razão é um instrumento da alma animal e como tal, apresenta argumentos e formas concludentes que parecem verdade. Real é aquilo que um mesmo experimenta. Ninguém pode experimentar raciocínios nem teorias, nem vã palavraria insubstancial de palestra ambígua. O mestre é uma pedra inamovível, portanto, ele expõe a verdade e guarda silêncio deixando aos demais o trabalho de meditar e até combater o que ele afirma. O intelectual joga com os raciocínios e palavras, como um menino com seus brinquedos, mas a pedra da verdade não joga, ela é a base fundamental da sabedoria. A verdade é a pedra filosofal, e a pedra filosofal é o íntimo do homem. Por isso, Cristo lhe disse a Pedro, tu és Pedro, que quer dizer pedra, e sobre essa pedra, edificarei minha igreja. Cristo não disse que sua igreja fundamentaria sobre os corpos, astral ou de desejos, vital, físico nem intelectivo que pertence ao corpo mental, senão sobre a pedra, quer dizer, sobre o íntimo. Agora, se o senhor quer confirmar, não lhe digo evidenciar porque o senhor todavia não despertou positivamente suas faculdades internas, o que eu afirmo na página 29 do Matrimônio Perfeito, busque os documentos das Sagradas Escrituras. Vejamos os versículos,
23, 24, 25, 26, 27 e 28 do capítulo 13 de São Lucas. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvarão? E ele lhes disse: Esforçai-vos a entrar pela porta estreita, porque vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Depois que o pai de família se levantar e fechar a porta e começardes a estar fora, e chamar à porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo vos dirá: Não vos conheço de onde sejais. Então, começareis a dizer: Diante de ti temos comido e bebido, e em nossas praças ensinaste. E vos dirá: Digo-vos que não vos conheço de onde sejais, apartai-vos de mim todos os obreiros de iniquidade. Ali será o choro e o ranger de dentes, quando virdes a Abraão, e a Isaque, e a Jacó, e a todos os profetas no reino de Deus, e vós excluídos. A interpretação que nós damos a este documento fidedigno está sabiamente corroborado pela mestra Blavatsky nas últimas páginas do 6º volume da Doutrina Secreta, quando nos fala sobre o Aviti. O espiritualista, algo preocupado, interrompeu novamente dizendo: Item estudante. Mestre, eu gostaria que o senhor me dissesse claramente, que é o que consegue se salvar das almas perdidas, quando estas caem no abismo. Item mestre. Com muito gosto contestarei sua pergunta. Quando as almas demônios caem no abismo, só se salva o real ser, formado por Atman Buddhi, mas o eu psicológico se desintegra no abismo através dos aeons e dos séculos, e em forma lenta e terrível, suportando as angústias mais espantosas entre o choro e o ranger de dentes. Esse é o horrível final das almas infernais. O final das almas malvadas é horrível: trevas, choro e desesperação. Esse é seu desastroso final. Dessa horrível desgraça só se salva o íntimo, quer dizer, o espírito, Atman Buddhi, falando em linguagem oriental. Estes dois princípios superiores do homem são eternos, mas atualmente existem em carne e osso muitas almas infernais já separadas totalmente de seu real ser, e muitas dessas almas malvadas são de brilhantíssima intelectualidade. Existem damas de beleza extraordinária e cavalheiros distintíssimos da alta sociedade, já totalmente separados de seus íntimos. Essa classe de pessoas irão ao abismo imediatamente que morrerem, sem consideração nenhuma. Essa é a morte segunda de que nos fala o Apocalipse. E de nada lhes servirão os novenários, nem missas de Requiem, porque o abismo é o abismo. Item estudante. Mestre, por que o senhor para escrever não requer livros de consulta, nem dicionários enciclopédicos, nem possui biblioteca alguma? Item mestre. Por que não sou intelectual nem quero sê-lo? O intelecto é totalmente deficiente como faculdade cognoscitiva. O intelecto se nutre das percepções sensoriais objetivas e com essas sensações elabora seus conceitos de conteúdo, do que contém suas sensações. Se o ser humano tivesse todos seus sentidos desenvolvidos, abandonaria o intelecto, porque se daria conta exata de que a informação intelectiva é limitada e só se baseia em 5 dos 12 sentidos que tem o homem. Mas como o homem é todavia um embrião, utiliza o intelecto como fonte de informação cognoscitiva, mas os que já desenvolvemos os 7 sentidos restantes não necessitamos do intelecto para nada, e olhamos com piedade aos intelectuais, eles são para nós os gnósticos ocultistas, algo assim como as escolas de ensino primário, como o perfume do passado, como as borrosas imagens de nossos avós. Item estudante. Mestre, em seus ensinamentos dá ao senhor a sensação de que na luz astral fica escrita a verdadeira história de tudo o que se sucede no grande teatro do universo, e que com o nosso corpo astral podemos evidenciá-lo. Isto é assim? Item mestre. Realmente, a luz astral é o depósito de todas as formas, passadas, presentes e futuras da natureza, e certamente podemos evidenciá-lo se aprendemos a mover-nos conscientemente com o corpo astral, mas estas coisas, meu amigo, realmente não são para estes tempos, porque as gentes destes tempos não creem senão na carne, o sebo e a gordura, porque a compram e a vendem. Sucede que olham com desprezo o corpo astral e o consideram como um remanescente do passado, como algo sem importância. Item estudante. E o senhor, que diz mestre? Item mestre. A natureza não faz nada inútil, meu amigo. Verdadeiramente, dá vergonha pensar como estas gentes que se dizem espiritualistas, desprezam as magníficas obras do Criador. Na Índia, por exemplo,
há ascetas mórbidos que moram nos bosques mais profundos e torturam seu corpo físico, e o desprezam, e até se fazem eunucos, para assim não sentir desejos passionais. Outros místicos mórbidos se lançam ao rio Ganges e perecem afogados. E outros se lançam debaixo das grandes rodas dos carros dos deuses durante as procissões de Shiva, Vishnu e Brahma, diz que por desprezo do corpo físico, e assim, nesta forma negativa, liberar-se. Quanto às escolas do Ocidente, em forma análoga cometem estes mesmos erros ao desprezar seu organismo astral. Nós, os gnósticos, realmente somos positivistas e sabemos que a natureza não faz nada inútil, e cuidamos, aperfeiçoamos e desenvolvemos os 7 maravilhosos instrumentos do homem, para extrair deles o máximo de proveito e a mais profunda sabedoria, em forma de extratos anímicos. Item estudante. Um letrado. Em que revelação ou teosofia baseia o senhor sua doutrina? Item mestre. O cavalheiro, na mesma pergunta formulada, tem a contestação, pois, minha doutrina se baseia no conhecimento revelado que todo mundo possa obter de seu mestre interior, o íntimo. Este conhecimento divinal se chama teosofia, quer dizer sabedoria divina. Theos significa Deus e Sofia, sabedoria. A meditação constitui nossa técnica, e quem se faz atleta em meditação, pode obter o conhecimento revelado ou teosofia. E é nesta classe de conhecimento interior que eu baseio minha doutrina, a qual pode ser obtida, diretamente, por todo aquele que se dê ao trabalho de desenvolver as faculdades superlativas do ser, por meio da técnica científica da meditação. Não há que confundir a teosofia, na que eu fundamento minha doutrina, com o teosofismo escolástico e mórbido. Esta teosofia ou sabedoria divina não é de minha exclusiva propriedade, e cada qual a pode adquirir por sua própria conta e sem necessidade de minha intervenção pessoal, porque ela é cósmica e universal, e o íntimo de cada pessoa é o zeloso guarda dessa arcaica sabedoria. O importante é converter-se em um atleta da meditação para receber esse conhecimento, diretamente, do próprio mestre interior de cada qual, quer dizer, de seu íntimo. Item estudante. O letrado. Com que autoridade prega o senhor tais ensinamentos? Item mestre. Cavalheiro, enquanto o homem esteja coagindo sua mente com um complexo de autoridade e de tradição, será um escravo. Esses complexos são travas que incapacitam a mente para compreender a vida livre em seu movimento. A autoridade e a tradição constituem bancos pétreos aos quais se ancora o barco da mente, e se incapacita para pensar por si mesmo e para compreender-se a si mesmo e ainda incapacita como instrumento consciente do ser. Enquanto a mente do ser humano esteja enredada dentro de complexos de autoridade e tradição, o homem será escravo do passado e não poderá compreender o instante eterno da vida livre em seu movimento. Item mestre. Autoridade é exploração. E se o cavalheiro defende alguma autoridade e a preconiza, nisto a exploração. Aquele que desenvolve a intuição, aquele que desperta as faculdades superlativas da consciência, recebe o conhecimento divinal e não necessita para isso afiançar-se nos bancos antiquados de supostas autoridades. Item estudante. O letrado. Como explica o senhor a criação mesma de Deus e do universo, já que as almas foram criadas pelo Ser Supremo, e não podem ser partículas de divindade porque o criado não pode ser criador? Item mestre. O cavalheiro está confundindo a alma com o espírito. Uma alma se tem e um espírito se é. Seria melhor afirmar que o espírito é um fragmento ou partícula de uma divindade particular, porque o primeiro se baseia solidamente na consciência cósmica, a qual é inerente à vida, como ser a umidade inerente à água, enquanto o segundo seria uma antropomorfização do divinal na forma de um Deus particularizado, o qual seria idolatria. As almas não foram jamais criadas por um ser supremo, elas são simplesmente o resultado das experiências milenares que o espírito adquiriu através das idades, quer dizer, o extrato consciente de todas as experiências adquiridas pelo espírito, através de formas cada vez mais perfeitas dentro de um instante eterno. O cavalheiro faz em sua pergunta uma distinção entre criação e criador, o qual é manifestamente absurdo, porque criar significa fazer algo novo e Salomão diz 19 sub sole, não há nada novo sob o sol. Não existe criação, o que existe é transformação. Cada fragmento do absoluto, em nós, aspira a conhecer-se a si mesmo,
E este autoconhecimento de si mesmo se realiza mediante as experiências incessantes da vida, por meio das quais o espírito adquire consciência de si mesmo, quer dizer, alma. E quando já esta alma chegou ao sumum de todas as perfeições, então, é absorvida pelo íntimo e este se converte por tal motivo em um mestre do cosmos. Item estudante. O letrado. Diga-me, os valores da consciência são próprios do princípio vital ou da consciência anímica? Eu quero que me explique isto. Item mestre. Cavalheiro. Os biólogos conhecem a biomecânica dos fenômenos orgânicos, mas, que sabem eles do fundo vital? Nós sim conhecemos a fundo os princípios vitais do organismo humano e os funcionalismos mais diversos da consciência. Jamais confundimos nós os princípios vitais com os valores da consciência, mas sim conhecemos a fundo as inter-relações entre os valores da consciência, os princípios vitais e os hormônios. Por exemplo, um apaixonado exalta seu energismo interior ou princípios vitais atuando por meio dele sobre as substâncias das glândulas endócrinas, produzindo em dose uma grande quantidade de genes e cromossomos, os quais vêm por último a converter-se em espermatozoides. O apaixonado, devido à exaltação de seu energismo interior, estimula subconscientemente as suas glândulas endócrinas para uma superfunção, cujo resultado é uma grande produção hormonal. Assim vemos, pois, muitas vezes, a um ancião decrépito encher-se de jovialidade e vitalidade depois de estar apaixonado, e isso se deve à superprodução de hormônios que entraram na circulação sanguínea, graças à exaltação de seus princípios vitais, durante a euforia dos valores transcendentais da consciência da alma de um apaixonado. Os valores da consciência são, pois, da alma e não dos princípios vitais que animam ao organismo. Item estudante. O letrado. Ao ser extinta a espécie humana por esfriamento do Sol ou por choque da Terra com um astro, as almas, como partículas de Deus, aonde vão ao não ser reencarnadas? Item mestre. Cavalheiro, os cientistas afirmam que o Sol vai se esfriando e a ser isso assim, chegaria o dia em que a Terra se esfriaria totalmente e se extinguiria a raça humana. Mas isso não é assim, o Sol não está se esfriando. O que está é eterizando e sutilizando simultaneamente com a Terra, pois esta também está se eterizando e sutilizando junto com todos os seres viventes que vivem nela. Isto sabem os pecuaristas e agricultores que vivem em contato mais estreito com a natureza. Os gados de hoje não têm o mesmo peso e volume de 50 ou 100 anos atrás, e as plantas de banana ou outros produtos agrícolas já não têm tampouco o mesmo volume. Quando Cristo desencarnou no Gólgota, penetrou até o coração da terra e a tomou por corpo, e essa foi a causa do terremoto daquela Sexta-feira Santa, porque o corpo astral do Cristo chocou com o corpo astral da terra e o resultado foi o terremoto. Desde aquele dia, ele está sutilizando e eterizando a terra com os raios eletromagnéticos da aurora boreal. A terra é o corpo de Cristo. Estes raios saem do coração da terra, e são os raios do Cristo. O éter inundará o ar e então tudo isto que hoje preconizo, se fará visível e tangível no ar para o mundo inteiro. O azul do céu, e o azul que vemos nas distantes montanhas, é éter. Neste elemento da natureza se estão transmutando as duras rochas e as gigantescas montanhas, os vales profundos e os mares imensos. O mesmo corpo do homem e os corpos de todas as espécies que povoam o planeta se eterizarão totalmente, e por isso é que o apóstolo João no Apocalipse nos fala da Jerusalém celestial. Esta Jerusalém celestial será nossa terra etérica do futuro, que terá o mesmo cor azul que vemos nas distantes montanhas. E vi um céu novo, e uma terra nova, porque o primeiro céu e a primeira terra se foram, e o mar já não é. E eu, João, vi a santa cidade, Jerusalém nova, que descia do céu, de Deus, disposta como uma esposa, ataviada para seu marido. AP 21, v. 1-2. Naquele então, a luz do sol será desnecessária para nós, porque cada qual se iluminará com seu próprio azeite espiritual. E ali não haverá mais noite, e não tem necessidade de luzeiro de tocha, nem de luzeiro de sol, porque o Senhor Deus, o íntimo, os alumbrará, e reinarão para sempre e jamais. AP 22, v. 5. A Terra é, pois, o corpo físico de um grande gênio, o Cristo.
Agora se explicará ao cavalheiro que me fez esta pergunta, o porquê é impossível que a Terra choque contra outro corpo celeste no espaço. Cada astro no espaço é o organismo físico e material de um anjo estelar, por isso é impossível que a Terra choque. Se isso fosse possível, já teria chocado, havendo transcorrido tantos milhões de anos. Item estudante. Aonde vão as almas mais depois da morte? Jesus disse, em verdade te digo que hoje mesmo te verás comigo no paraíso. Também disse, e tu as trevas exteriores. Assim Jesus nega a reencarnação. Que diz o Senhor Mestre? Item Mestre. Nem há tal morte, nem as almas se vão para nenhuma parte. Esse problemático além tem sido quebra-cabeças para muitos, e ao amparo desse problema, surgiram inumeráveis seitas religiosas com todas suas mais diversas formas de exploração. Não há tal além, o infinito e a eternidade estão dentro de nós mesmos, aqui e agora. A vida é sempre um instante eterno, e nem o tempo nem o espaço existem. Somos nós mesmos quem dividimos o instante eterno da vida, entre um passado e um futuro. O espaço é também outra ilusão porque tudo está dentro de nós mesmos aqui e agora. Já Dom Emmanuel Kant, o grande filósofo alemão, disse em sua Crítica da Razão Pura, o exterior é o interior. Assim, pois, filosoficamente falando, posso ao Senhor contestar sua pergunta dizendo-lhe que as almas mais se submergem dentro da lua negra, pois nada está fora, tudo está dentro de nós mesmos, o exterior é o interior. Quando uma alma abandona o corpo, não faz senão adentrar-se dentro de si mesma, aqui e agora. Quando a química dos raios solares faça visível o éter da atmosfera, então as almas dos mortos serão visíveis tangíveis para todo o mundo, e em consequência, os negócios frutíferos à sombra do problemático além, passarão de moda. Quando Cristo no Gólgota disse ao bom ladrão, de certo te digo que hoje estarás comigo no paraíso, não teve para nada em conta o conceito tempo, inventado pelos homens. Para entender nós esta contestação que o Cristo deu ao bom ladrão, vejamos nos versículos 15 e 16, do capitão 11 do Apocalipse a contestação que buscamos. E o sétimo anjo tocou a trombeta, e foram feitas grandes vozes no céu, que diziam, os reinos do mundo vieram a ser os reinos de nosso Senhor, e de seu Cristo, e reinará para sempre jamais. E os 24 anciãos que estavam assentados diante de Deus em suas cadeiras, prostrarão-se sobre seus rostos, e adoraram a Deus. Para compreender o sentido da súplica feita pelo bom ladrão, vejamos o versículo 42 do capítulo 23 de São Lucas. E disse a Jesus, lembra-te de mim quando vires ao teu reino. O bom ladrão disse, vires ao teu reino. Ele não disse quando vais ao teu reino, senão quando vires ao teu reino. A que reino se referia, pois, o bom ladrão? Dizendo, te damos graças, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que has de vir, porque tomaste tua grande potência, e tens reinado. Apocalipse 11, v. 17. Por estes versículos bíblicos nos damos conta exata das palavras do bom ladrão, Senhor, lembra-te de mim, quando vires ao teu reino, e da sábia contestação do Mestre, de certo te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Com isso o bom ladrão prova que ele conhecia a reencarnação, e que não ignorava que o Mestre voltaria em corpo etérico a seu reino, a terra etérica do futuro. Nós chamamos tempo a transição de um a outro estado de consciência, mas os estados de consciência se sucedem uns a outros dentro de um eterno agora. O bom ladrão conhecia a luz da reencarnação e sabia que o Cristo tinha que voltar a seu reino, a terra etérica, a Nova Jerusalém, e por isso lhe pediu ajuda ao Mestre. Se fazemos abstração do conceito tempo, o fato mesmo de arrepender-se totalmente significa estar hoje mesmo no paraíso. Nós podemos voltar-nos agora mesmo ao paraíso. O retorno, a reencarnação ou reencarnificação foi conhecida por todos os povos antigos, e Cristo a ensinou em segredo a seus 70 discípulos e a confirmou publicamente nos versículos 10, 11 e 13, do capítulo 17 de São Mateus. Vejamos. Então seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, por que dizem pois os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Mt. 17, v. 10. Por esta pergunta podemos entender que os escribas aguardavam a Elias novamente, quer dizer, aguardavam que Elias se reencarnificasse ou reencarnasse novamente. Quer dizer,
Os escribas conheciam a luz da reencarnação, como se desprende do versículo em questão. E respondendo Jesus, lhes disse, na verdade, Elias virá primeiro, e restituirá todas as coisas. Mas vos digo, que já veio Elias, e não o conheceram, antes fizeram nele tudo o que quiseram, assim também o Filho do Homem padecerá deles. Os discípulos então entenderam, que lhes falou de João o Batista, Mt. 17, v. 11-13. Por estes versículos nos damos exata conta de que os discípulos entenderam que lhes falou de João o Batista, quer dizer, Cristo lhes explicou que Elias já tinha voltado e que era o mesmo João Batista. João Batista é, pois, o mesmo Elias, reencarnado novamente. O cavalheiro que me fez a pergunta não tem, pois, nenhuma relação sólida para sua pergunta. Eu sou matemático na investigação, e exigente na expressão. Item estudante. Se castigam as almas como partículas ou partes de Deus, então Deus se castiga a si mesmo. A alma como partícula dele, lhe dá livre-arbítrio e castiga as más ações. Como vê o Senhor estes autocastigos? Item mestre. Cavalheiro, Deus quer a felicidade de seus filhos, e como não os quer escravos, lhes dá livre-arbítrio. Mas, que culpa tem Deus, por exemplo, de que o Senhor se dê um banho de sol e lhe sobrevenha por isso uma insolação? Que culpa tem Deus de que o cavalheiro tome umas cervejas e logo, embriagado, caia e frature uma perna? Que culpa tem Deus de que o Senhor se dê um banho excessivamente longo e se resfrie? A violação de toda lei natural traz dor, e Deus não é culpado de que seus filhos violem suas leis. Toda causa produz seu efeito inevitável, e as causas mais produzem maus efeitos. O homem mesmo se vive condicionando diariamente a si mesmo com seus próprios atos, e cada reencarnação é uma repetição da passada reencarnação, mais as consequências boas e mais dos passados atos e pensamentos. Ninguém nos traça nosso destino, somos nós os autores de nossos destinos, e os agentes do governo mundial, ou senhores do destino, são unicamente os juízes da lei. Item estudante. Tenho visto muitos deuses. Isto é politeísmo. Deus disse, não terás outros deuses diante de mim. Ísis, Marte, Mercúrio e outros, são deuses de fábula grecolatina. Se Mercúrio é um deus, a Terra poderia ser deusa. Item mestre. Cavalheiro, já disse que a Terra é o corpo de um grande ser que é o Cristo. Também afirmei que cada astro do firmamento é o corpo físico de um anjo estelar ou deus planetário. E esta mesma lei podemos aplicá-la também ao átomo, pois cada átomo é um trio de matéria, energia e consciência, o mesmo que cada astro do espaço. Tal como é acima, é abaixo, a lei das correspondências e das analogias entre o macrocosmo e o microcosmo reina em todo o universo. Assim, pois, cada átomo, cada homem e cada estrela, tem corpo, alma e espírito, esta é uma lei cósmica, a trindade é a base da cosmicidade. O átomo quer ser homem, e o homem quer ser estrela, e assim vive a vida em um eterno progresso infinito dentro do eterno agora. Nós somos focos de consciência que aspiramos a ser cada vez maiores dentro da grande consciência. Vejo que o cavalheiro fala desrespeitosamente dos mitos sem havê-los jamais analisado nem muito menos compreendido. Um mito é um cofre sagrado dentro do qual se encerram grandes verdades cósmicas. Marte, Mercúrio, Júpiter, Vênus, Saturno, Lua e Sol, são simplesmente os corpos de 7 espíritos que estão diante do trono de Deus, o Logos de nosso sistema solar. João às 7 igrejas que estão na Ásia, graça seja convosco, e paz do que é e que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante de seu trono. AP.1v, 4. E tinha em sua destra 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada aguda de 2 gumes. E seu rosto era como o sol quando resplandece em sua força. AP 1, v 16. A estes 7 anjos lhes chamamos deuses, pois são infinitamente superiores ao homem, ainda que eles também foram homens de outras manifestações cósmicas. Item estudante. Toda religião tem seu corpo de doutrina, o cristianismo tem o credo, e como prece, o Pai Nosso. Qual é o corpo de doutrina de sua religião? Item mestre. Cavalheiro,
Eu não vim a fundar nenhuma religião e o corpo da doutrina que preconizo é o mesmo homem e a doutrina que ensino está dentro do mesmo homem. Já entreguei à humanidade 2 livros, O Matrimônio Perfeito e A Revolução de Bel. O que se sujeitar pacientemente às práticas que eu entrego nestes livros, poderá ver e tocar tudo que eu ensino publicamente, porque a doutrina que eu preconizo está dentro do mesmo homem. Desgraçadamente, o homem só pensa em explorar a seus semelhantes, e não lhe ocorre a ninguém explorar-se a si mesmo. O homem que aprenda a explorar-se a si mesmo se converte em um Deus. Esta doutrina vos envia a loja branca. Eu, Samael Aunveor, sou um mestre e um mensageiro da loja branca, que é colégio de iniciados ao qual pertencem os irmãos maiores da humanidade, Cristo, Buda, Maomé, Gandhi, Francisco de Assis, Antônio de Pádua, Lao Tse, Rama, Krishna, Joana d'Arc, Conde Saint-Germain, Paracelso, Kutumi, ou seja, Pitágoras, Platão, Aristóteles, etc. Item estudante. Um astrólogo. Poderia o mestre me dizer que conceito tem sobre a astrologia? Item mestre. Com muito gosto, cavalheiro, a astrologia é tão só o corpo físico da astroteurgia. A astrologia é com respeito à astroteurgia, o que o corpo físico com respeito ao íntimo. Jâmblico, o grande teurgo, invocava aos deuses planetários e os materializava no plano físico para falar com eles. No coração de toda estrela ou planeta, existe um templo onde mora e trabalha o anjo estelar ou deus planetário, pois cada estrela é o corpo físico de um anjo estelar. E se o gnóstico quer aprender a conversar com os deuses planetários, necessita despertar os poderes superlativos da consciência por meio das mais severas práticas de meditação interior. Dharana ou concentração, dhyana ou meditação, e samadhi ou êxtase, são os 3 degraus da iniciação. Através da augusta contemplação interior atualizamos os poderes de nosso princípio búdico ou intuitivo, e assim, despojados da alma animal, penetramos nos templos dos deuses planetários, e aprendemos deles a sabedoria sideral e a astroquímica que lhes permite aos deuses trabalhar no grande laboratório alquimista da natureza, transmutando forças e atualizando acontecimentos cósmicos dentro do relógio sideral. Os astrólogos sabem como caminham os deuses estelares, mas não sabem como trabalham os deuses estelares. Os astrólogos e as mulheres são totalmente superficiais, porque tanto uns como outros só sabem vigiar os passos alheios e o exterior dos demais. Mas que sabem os astrólogos sobre os poderes divinos dos anjos estelares? Mas que sabem os astrólogos sobre a química dos raios siderais que transmuta essência e provoca mudanças e acontecimentos? Que o saibam os astrólogos, e que o saibam agora mesmo, que nós, os mestres da Fraternidade Branca, trabalhamos nesta grande fábrica de Deus, sob a direção pessoal dos deuses planetários, e que os acontecimentos que se sucedem no mundo físico são tão só o resultado da teurgia e da astroquímica que nós manipulamos nos mundos internos para impulsionar a evolução espiral da vida. Eu, Samael Aunveor, sou o grande avatar de Aquário, mas tenho que obedecer estritamente às ordens de um grande anjo planetário que mora no templo coração de uma estrela do firmamento. Sem ele, eu nada poderia fazer. A hierarquia é a base do ordem. O Apocalipse nos fala claramente desse anjo sideral que está transformando o mundo nos seguintes versículos. E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam por meio do céu, vinde, e congregai-vos à ceia do grande Deus para que comais carnes de reis, e de capitães, e carnes de fortes, e carnes de cavalos, e dos que estão assentados sobre eles, e carnes de todos, livres e servos, de pequenos e de grandes. AP. 19, v. 17 e 18. Isto se chama guerra, isto se chama abismo, este é o final desta falsa civilização do século XX. E o Cavaleiro do Cavalo Branco, do capítulo 19 do Apocalipse, cumpre fielmente as ordens desse anjo sideral. Item estudante. Um espiritualista. Mestre, o Senhor diz que o homem tem 2 almas, uma espiritual e outra animal. Nos diz também que na alta iniciação a alma espiritual se une com o íntimo. Então, eu gostaria de saber, que se faz a alma animal? Item mestre. Quando a alma espiritual se une com o íntimo, se apresenta ante nós a tarefa mais terrível e agoniante, qual é? Redimir a alma animal, a que liberar e extrair com heroísmo,
o sumum de todas as essências anímicas da alma animal. Há que extrair a quinta essência mais fina de cada um dos corpos de pecado, e esta labor é sumamente árdua, porque o mal humano tem raízes tão fundas, que se necessitam as mais severas ordárias, para extinguir, totalmente, essas profundas raízes do mal que vivem em nós. Esta labor minuciosa e difícil se realiza através das grandes iniciações de mistérios maiores, onde só reina o terror de amor e lei. E é que o estado humano deixou em nós marcas tão fundas, tão antigas e tão más, que realmente se necessitam as purificações mais terríveis para extirpar, totalmente de nós, até as mais finas e profundas raízes do mal, a fim de extrair com heroísmo as quintas essências anímicas mais finas e delicadas de nossa pobre alma animal. E digo pobre alma animal, porque realmente ela merece compaixão, ainda que ela seja muito intelectual e se expresse com elegância. Sempre é o burro em que Cristo entrou montado a Jerusalém, e sofre o indizível e sofrerá, até que nós a liberemos dos corpos de pecado e da dor. Saiba o Senhor, meu amigo, que o intelecto e as apetências são da alma animal. Agora creio que o Senhor compreenderá por que nós não damos importância ao intelecto, nem ao intelectualismo. O burro é o animal que mais sofre, meu amigo, por isso, é por o que eu digo, pobre alma animal. O burro simboliza sempre a alma animal. Falando simbolicamente, lhe direi, que para unir-nos com o íntimo, nos toca montar no burro, e que para unir-nos com o gloriam, nos toca converter o burro em homem. Aqui a sabedoria, e o que tem entendimento, que entenda. Item estudante. Um advogado penalista. Mestre, o Divino Redentor nos disse, com a vara que medirdes sereis medido. O senhor poderia nos dizer em que forma paga as mais ações? Item mestre. Sempre houve um grande governo mundial dirigindo os destinos do mundo, e este governo mundial tem sua Constituição e suas leis. A constituição deste governo mundial é a sabedoria divina, e suas leis são as leis da natureza, que constituem o código de justiça mais perfeito. Este grande governo mundial é a loja branca, e seus decretos são irrevogáveis. As cortes de justiça deste grande governo castigam e premiam de acordo com a justiça cósmica, e tudo o mal que se faz, se paga. As nações, os povos e os homens estão severamente vigiados pelos agentes deste grande governo mundial. Item estudante. Uma senhora. Mestre, eu não tenho sido mais sem embargo, tenho sofrido muito. Isto por quê? Item mestre. Amiga, em sua passada reencarnação o senhor cometeu faltas gravíssimas e agora não lhe resta mais remédio que pagá-las. Os agentes do governo mundial acharam faltas em seu livro. Todos os atos de nossa vida são rigorosamente anotados nos livros do governo mundial, e depois de mortos, não nos resta mais remédio que aguentar o peso da justiça, e ao voltar a vestir-nos com um corpo de carne e osso, nos toca suportar o peso da justiça divina. Agora se explicarão meus ouvintes, por que sofrem muitas gentes. Item estudante. Um curioso. Mestre, mas, por que tenho que pagar o que faz outro? Item mestre. De maneira que, porque o amigo se troque de roupa, já não paga o dinheiro que deve, e se sente outro. Amigo, o homem verdadeiro é a alma, e o corpo, não é mais que o vestido de pele. Com a morte o que sucede, é que nos desvestimos, e com o novo nascimento, nos voltamos a vestir. Nós somos defuntos ressuscitados, e não nos resta mais remédio que pagar o que devemos. É que não há tal morte, meu amigo, o que há é troca de roupa. A vida vive rebrotando por onde quer, e cada criança que nasce, é um morto que ressuscita, é a alma de um defunto vestido com corpo de criança, e vem a pagar as contas que deve, porque não lhe resta mais remédio. Nós vivemos condicionando-nos diariamente com nossos próprios atos. Isto é o que se chama karma em Oriente. Mas, por grave que seja nosso karma, podemos nos liberar dessa cadeia no momento em que nos fundirmos com o íntimo, porque quando uma lei inferior é transcendida por uma lei superior, a lei superior lava a lei inferior. Item estudante. Um bígamo. Mestre, eu estou em um problema muito grave, tenho 2 mulheres e com ambas tenho filhos. Que faço? Item mestre. Meu amigo,
Nenhum discípulo dos mestres pode ser jamais adúltero e, ademais, tem que ser sincero consigo mesmo. Nenhum homem pode amar a duas mulheres a um mesmo tempo. Mas geralmente, se confunde a compaixão com o amor. Nestes casos o adúltero arrependido deve discernir entre o que é compaixão e o que é amor. E se o senhor quer sair do problema moral em que se encontra, eu lhe aconselho que arranje seu lar com a mulher que ama, e siga sendo compassivo com a que o senhor sinta compaixão. A que ama, converta em sacerdotes a esposa, e a outra, ajude-a economicamente, e siga o senhor mantendo com ela os mesmos deveres econômicos que o senhor mesmo se criou. Mas seja o senhor compassivo, meu amigo, ajude-a, mas não a engane, é melhor que o senhor a desiluda de uma vez e não que a siga assassinando com faca de pau. Nestes casos, a ajuda de longe costuma ser melhor, pois o encontro de dois seres que se tiveram carinho é doloroso, mas se a pessoa pela qual o senhor sente piedade tem possibilidades econômicas suficientes para viver bem, então não a siga prejudicando, meu amigo. Neste caso está livre, retire-se e arranje seu lar com a mulher que ama. Item estudante. Um espiritualista. Mestre, o senhor nos diz que na alta iniciação, o alma espiritual se une com o íntimo, ou não seria necessário um conhecimento oculto para essa alma espiritual? Item mestre. A alma espiritual, ou alma de diamante, é nossa consciência enaltecedora e dignificante, é o veículo dos mais diversos funcionalismos da consciência, cujo instrumento físico é o coração, é a intuição divinal. A necessidade de preparar e atualizar os mais diversos funcionalismos da consciência superlativa do ser, isso se consegue por meio das práticas de meditação interior no íntimo. Concentração, meditação e adoração no íntimo. Estas são as três escalas que conduzem à atualização dos poderes superlativos da alma de diamante, ou alma espiritual. Ela é a prometida do íntimo e há que prepará-la para a grande boda, por meio das práticas da meditação interior, a magia sexual e santidade perfeita. O discípulo, depois de ter se treinado em corpo astral, deve então aprender a funcionar como alma espiritual, livre dos corpos de pecado. Estes corpos de pecado são os veículos inferiores da alma animal. Então será mister que o discípulo aprenda a despojar-se voluntariamente de seus corpos, astral, mental e da vontade, para funcionar livremente como alma espiritual nos mundos superiores de consciência. A chave para isso é muito singela. O discípulo, já prático, abandona momentaneamente seu corpo físico para mover-se no astral. Com o corpo astral e uma vez dentro desse plano, deverá abandonar todo o desejo e sentir-se sendo uma criança, e logo, armado de uma rija vontade, ordenar a seu corpo astral assim: corpo astral, saí fora de mim. Esta ordem deve ir acompanhada da ação, e o discípulo procederá energicamente despojando-se deste veículo e arrojando-o fora de si, pela coluna espinhal, quer dizer, para trás, e efetivamente, o corpo astral sairá fora do discípulo por certas portas atômicas situadas na coluna espinhal. Este mesmo processo se lhe aplicará logo ao corpo mental e logo ao corpo da vontade. E assim, a alma espiritual livre dos corpos de pecado poderá funcionar feliz e consciente em todos os planos de consciência, visitar o nirvana e preparar-se rapidamente para a grande boda. O discípulo, ademais de suas práticas esotéricas, necessitará sujeitar-se às mais severas e sucessivas purificações, necessitará santificar-se totalmente e sacrificar-se completamente pela humanidade, pois do contrário não realizará nenhum progresso. Aqueles a quem se lhes dificulte viajar em corpo astral, que pratiquem de cheio os exercícios de meditação interior, até que logrem o despertar da consciência e atualização dos poderes superlativos da alma de diamante, e assim, aprenderão também a mover-se à vontade em sua alma de diamante, livres dos corpos de pecado e da alma animal que se expressa dentro deles. A alma de diamante deve aprender a mover-se dentro dos céus estrelados de Urânia, livre dos corpos de pecado. Om Mani Padme, YM, tu és a joia do lótus e eu em ti permanecerei. Eu estou em ti, e tu estás em mim. Este é o mantra da intuição, este é o mantra da alma de diamante, este é o mantra da meditação interior do ser. A alma espiritual é a bela sulamita que nós devemos despertar e vestir para a grande boda nupcial da alta iniciação, em que o alma espiritual se funde com o íntimo. Item mestre. A alma de diamante é a esposa do íntimo, é a bela sulamita do Cântico dos Cânticos, é a prometida eterna,
e o íntimo a ama e a adora. Ele canta da seguinte forma: Formosa és tu, ó, amiga minha, como Tirza, desejável como Jerusalém, imponente como exércitos em ordem. Aparta teus olhos de diante de mim, porque eles me venceram. Teu cabelo é como um rebanho de cabras que se mostram em Gileade. Teus dentes como um rebanho de ovelhas que sobem do lavadouro, todas com crias gêmeas, estéril não há entre elas. Como cachos de romã são tuas têmporas entre tuas tranças. 60 são as rainhas, e 80 as concubinas, e as donzelas sem conta. Mas uma é a pomba minha, a perfeita minha, única é a sua mãe, a escolhida da que a gerou. Virão as donzelas, e chamarão na bem-aventurada, as rainhas e as concubinas, e a louvaram. Quem é esta que se mostra como a alva, formosa como a lua, esclarecida como o sol, imponente como exércitos em ordem? Ao horto dos nogueirais descia a ver os frutos do vale para ver se brotavam as vides, se floresciam os românzeiros. Não o soube, eis que minha alma me fez como os carros de Aminadab. Volta, volta, ó Sulamita, volta, volta, e te olharemos. Que vereis na Sulamita? Como a reunião de dois acampamentos. Cântico dos Cânticos, Capitão. 6, v. 4:13. Assim lhe canta o íntimo a sua prometida e ela por sua vez cheia de amor canta a seu amado, o íntimo, com os seguintes versículos. Meu amado desceu ao seu horto às eras das aromas, para apacentar nos hortos, e para colher os lírios. Eu sou de meu amado, e meu amado é meu. Cântico dos Cânticos, Capitão. 6, v. 2 e 3. E continua a bela Sulamita, a alma espiritual, ou alma de diamante, cantando ao íntimo, seu amado, nos seguintes versículos. Meu amado é branco e ruivo, assinalado entre 10.000. Sua cabeça como ouro finíssimo, seus cabelos crespos, negros como o corvo. Seus olhos, como pombas junto aos arroios das águas, que se lavam com leite, e à perfeição colocados. Suas faces como uma era de especiarias aromáticas, como fragrantes flores, seus lábios, como lírios que destilam mirra que transcende. Suas mãos, como anéis de ouro engastados de jacintos, seu ventre, como claro marfim coberto de safiras. Suas pernas, como colunas de mármore fundadas sobre bases de fino ouro, seu aspecto, como o Líbano escolhido como os cedros. Seu paladar, dulcíssimo e todo ele cobiçável. Tal é meu amado, ó, donzelas de Jerusalém. Cântico dos Cânticos, Capitão. 5, v. 10-16. Todo o Cântico dos Cânticos são os amores da alma espiritual ou alma de diamante com seu íntimo. Salomão é o íntimo de cada ser humano, e a bela Sulamita é a alma espiritual, a alma de diamante, por isso diz o sábio, mas uma é a pomba minha, a perfeita minha. E o mestre terminou perguntando aos ouvintes, não lhes parece a vocês, senhores, que nós os espiritualistas vamos melhor? Nós cultivamos a alma espiritual, e os intelectuais cultivam a alma animal. Todo intelectual é altamente fornicário e passional, e muitas vezes caem nos vícios mais repugnantes, porque eles só desenvolveram a alma animal com todas suas capacidades intelectuais e bestiais, pois tanto a fornicação como o intelecto são da alma animal. A cultura da alma espiritual é a obra mais grande que podemos realizar em nossa vida. O íntimo é a voz do silêncio, que chama a sua alma de diamante para a grande boda. Abrei-me, irmã minha, amiga minha, pomba minha, perfeita minha, porque minha cabeça está cheia de orvalho, meus cabelos da gota da noite. Cântico dos Cânticos, Capitão. 5, v. 2. Mas a alma dos seres humanos não tem querido escutar a voz do amado, nem quer abrir a porta de sua câmara, sua contestação sempre é dura. Eu despi minha roupa, como a hei de vestir? Eu lavei meus pés, como os hei de sujar? Cântico dos Cânticos, Capitão. 5, v. 3. E assim, enredadas as almas nas religiões, escolas, crenças, etc., não abrem a porta ao amado, nem escutam a voz do silêncio. Item estudante. Um evangelista. Mestre, se como o Senhor diz,
são umas mesmas almas as que evoluem desde o princípio do mundo, de onde saíram tantas, já que o mundo cada dia tem mais habitantes. Item mestre. Cavalheiro, já disse que a morte é uma subtração de quebrados e se o senhor quer resolver este problema, faça uma grande subtração de quebrados de toda a humanidade inteira. Que resta depois de fazer essa subtração de quebrados? Pois os valores das consciências de todos os seres que integram a humanidade. Esses valores de consciência são os valores humanos, e, onde estavam anteriormente como se expressavam? Item estudante. Mestre, eu isso sim não o sei. Item mestre. Esses valores de consciência, almas humanas, estavam nos mundos suprassensíveis da natureza e se expressaram por meio das grandes raças do passado. Assim, pois, a matemática nos prova que não houve tal aumento de almas como o senhor o concebe. O que? Existe a ignorância de sua parte, errônea interpretação dos ensinamentos bíblicos, pois Adão nunca foi um só homem, nem Eva uma só mulher. Estes nomes são genéricos e não individuais. Adão compreende o sexo masculino da época lemúrica, e Eva o sexo feminino, dessa mesma época. Assim, pois, Adão são todos os homens daquela época, e Eva são todas as mulheres da mesma época. Tampouco são nomes individuais os filhos desse casal que figuram na Bíblia com os nomes de Caim e Abel, senão que Abel é a humanidade do continente Lemur, e Caim é a humanidade do continente Atlante. Diz a Bíblia que Abel era pastor de ovelhas e que Caim era caçador, e trata-se de que homens da Lemúria realmente foram pastores e agricultores, se alimentavam do leite de seus animais e dos grãos da terra. Eles não matavam animais para se alimentar, eles foram puramente vegetarianos. Como voltarão a ser os homens da última raça que haja no mundo, pois por fim sempre é igual ao princípio, mais a experiência do ciclo. Caim simboliza a humanidade da época Atlante e até atual, em que cada irmão se levanta contra cada irmão, e em que cada ser humano é um Caim para seu semelhante, ou seja, para seu irmão. Caim é sempre fratricida porque dá morte a seus semelhantes, e caçador porque se alimenta dos cadáveres dos animais, tal como faz nossa raça atual. Item estudante. Mestre, mas a Bíblia diz que Deus criou um só homem, que foi Adão, e o fez à sua imagem e semelhança, e que Eva tirou de sua costela. Então como se explica isso que o senhor diz? Item mestre. E o mestre lhe aclarou, à sua imagem e semelhança Deus o fez, varão e fêmea os fez. Aqui a Bíblia nos simboliza que o homem primitivo era hermafrodita, tal como Deus o é, já que tinha os dois polos, positivo e negativo, dentro de si mesmo, quer dizer, sua força sexual, a qual se faz criadora por meio da palavra. E prova disso, temos os mamilos do varão, que são glândulas mamárias atrofiadas, e o clitóris da mulher, o qual vem a ser um membro viril atrofiado. Assim, pois, todas as almas atuais estavam vestidas com corpos físicos hermafroditas naquelas remotíssimas idades da terra. E foram os 4 tronos, os jardineiros que regaram as sementes dos corpos humanos, sobre o limo da terra, em uma antiquíssima idade que ignoram totalmente nossos maiores historiadores. Essas sementes germinaram no transcurso de várias eternidades até chegar a nosso estado atual. Assim, pois, quando se diz na Bíblia que Deus criou ao homem, o que se quer é simbolizar com isso que as hostes de Elohim criaram ao homem através de sucessivas eternidades, e as formas pelas quais passou a humanidade durante toda esta imensidade de tempo, é recapitulado durante os 9 meses do estado de gravidez de cada mãe. Isto, devido a que a natureza sempre vive recapitulando seus passados ciclos evolutivos e nunca inicia uma nova atividade, sem ter recapitulado suas passadas atividades. Quando se fala de que Eva foi tirada da costela de Adão, com isso se quer simbolizar a época em que a humanidade se separou em sexos, seguindo um processo biológico, também de várias eternidades, pois natura não face saltus, a natureza não dá saltos. Creio que agora o amigo se dará conta exata de que não houve tal aumento de almas, nem aumento da população humana, porque as mesmas almas de hoje, vêm sendo as mesmas do passado que constituíram as primitivas raças. Nós somos os Lêmures, os Atlantes, mas agora com outros disfarces. Isto indica porque o espírito tem a sabedoria das idades e é nosso mestre interno. Também lhe direi que não houve tal aumento de população, o que está havendo é diminuição, porque a maior parte das almas humanas estão se perdendo por suas maldades.
Todas elas estão sendo apartadas da atual onda evolutiva da humanidade. Item estudante. Um ocultista agnóstico. Poderia o mestre me ensinar a pronunciar o mantra Aum? Item mestre. Com muito gosto frater, o mantra Aum se pronuncia Aum. Há que abrir bem a boca com a vogal A, arredondá-la com o U e fechá-la com o M. E entre cada uma destas letras devem contar-se 7 segundos assim, A ou OM. A OM é a soma total de todos os tatos em função criadora. As estrelas e tudo que vive, se engendra com o A, se gesta na matriz U e pare com o M. Milhares de ocultistas se ocuparam do mantra Aum, mas nenhum o tinha ensinado a pronunciar. Certamente este mantra se escreve Aum, mas se pronuncia Aum, e seu número cabalístico é 666. Todo pensamento bom, vocalizado com Aum, cristaliza matematicamente. Item estudante. Mestre, que diferença existe entre os poderes psíquicos e os dons espirituais? Item mestre. O mestre respondeu: os poderes psíquicos são da alma animal, e os dons espirituais são do Espírito Santo. O fogo do Espírito Santo, Kundalini, abre as 7 igrejas da alma de diamante. Mas há repartimento de dons, mas o mesmo Espírito é o Espírito Santo ou Kundalini. E há repartimento de ministérios, mas o mesmo Senhor é. Cada mestre tem seu ministério. E há repartimento de operações, mas o mesmo Deus é o que obra todas as coisas em todos. Mas a cada um lhe é dada a manifestação do Espírito para proveito. Porque, na verdade, a este é dada pelo Espírito, palavra de sabedoria, a outro, palavra de ciência segundo o mesmo Espírito, a outro, fé pelo mesmo Espírito, e a outro, dons de curas pelo mesmo Espírito, a outro, operações de milagres, e a outro, profecia, e a outro, discernimento de espíritos, e a outro, gêneros de línguas, e a outro, interpretação de línguas. Mas todas estas coisas obram um e o mesmo Espírito, isto é, o fogo sexual do Espírito Santo, repartindo particularmente a cada um como quer. 1 Cor-Capitão 12, v. 4:11. Quando o fogo do Espírito Santo consegue abrir passagem através do crânio, e sai fora assumindo a pictórica figura da branca pomba do Espírito Santo, então se converte esta mística pomba, no instrutor do mestre, e lhe confere os dons espirituais. Cada mestre, ao unir-se com seu íntimo, recebe nos mundos suprassensíveis 2 coisas, um trono e um templo, e assim todos estamos chamados a ser reis e sacerdotes do universo. Os dons que o Espírito Santo confere ao mestre, dependem do raio do mestre, pois existem 7 raios de evolução cósmica. Não se esqueça, cavalheiro, que os dons do Espírito Santo são os poderes do íntimo expressando-se através da personalidade do mestre. E se algum não obedecer a nossa palavra por carta, notai ao tal, e não vos junteis com ele, para que se envergonhe. 2 TS. Capitão 3, v. 14. Este é o mandamento novo que eu, Samael a um veor entrego a meus discípulos: permanecei firmes na palavra do Senhor e guardai-vos bem da maldade, das assim chamadas escolas espiritualistas. Não se confundam os 7 chakras do corpo astral com os 7 sóis do íntimo, onde residem todos os dons do Espírito Santo, que logo se expressam através da personalidade do Mestre. Quem sobe os 33 degraus, recebe o bastão dos patriarcas, mas quem recebe a pomba do Espírito Santo, e a sagrada joia, recebe a vara inefável do Mestre de mistérios maiores. E aqui a sabedoria: o que tem ouvidos que ouça, e o que tem entendimento que entenda. Somente os puros de coração podem receber a alta iniciação, e o Espírito Santo. O Colégio de Iniciados trabalha no laboratório da natureza sob a direção dos deuses planetários, e cada mestre trabalha em seu ministério. Por muito erudito em espiritismo, teosofismo ou rosacrucianismo que seja um indivíduo, não alcançará jamais estes dons, porque estes dons só os recebem aqueles que tenham chegado à santidade perfeita e à castidade mais absoluta. Existem alguns que creem que podem entender-se com os puríssimos espíritos estelares sem ter recebido os dons do Espírito Santo, nem ter se santificado nem purificado, e sem ter recebido a alta iniciação, nem o trono, nem o templo, nem a vara, nem a joia, nem a espada. Esses tais,
com visos de supertranscendidos, são candidatos seguros para os asilos de alienados. Os apóstolos de Cristo eram pobres analfabetos e humildes pescadores, mas puderam receber os dons do Espírito Santo por sua santidade e castidade perfeitas. Quando o íntimo se funde com sua alma de diamante ou corpo búdico, então nasce o autêntico homem cósmico, o homem celeste, o qual não necessita para nada dos corpos, mental, astral, vital, físico ou volitivo e de todos os veículos inferiores. O homem cósmico só extrai seus extratos, suas essências sagradas e logo abandona esses veículos. Assim, pois, os dons do Espírito Santo só os pode receber quem nasceu como homem cósmico, homem celeste, e discípulos dos anjos estelares só podem ser aqueles que já nasceram como homens cósmicos, e os dons do Espírito Santo nada têm que ver com o espiritismo, nem com o teosofismo ou rosacrucianismo, nem com os poderes dos chakras astrais. Os íntimos que ainda não se fundiram com sua alma de diamante, ainda não nasceram como homens celestes, são, pois, embriões espirituais, e nenhum embrião pode jamais ser discípulo dos anjos estelares, nenhum embrião pode jamais se afiliar ao templo coração de uma estrela. Somente podemos ser discípulos dos anjos estelares os irmãos maiores da fraternidade branca. Os irmãos maiores trabalhamos sob as ordens diretas dos anjos estelares de acordo com os planos cósmicos, mas cada um de nós já se fundiu com sua alma de diamante ou princípio búdico, cada um de nós já recebeu o Espírito Santo e os dons espirituais, cada um de nós já nasceu como homem celeste com a fusão de Atman Budi. Quando o íntimo, Atman, se funde com sua alma de diamante, corpo búdico, então nasce como homem celeste, e cheio da solene euforia grandiosa do cosmos se levanta sobre todos seus veículos e se impõe sobre todos eles, controlando a laringe e expressando-se através da palavra criadora. Então sim tem o direito de ser discípulo dos deuses estelares, mas aquele que queira ser discípulo desses espíritos planetários sem ter se realizado a fundo, o mais que logrará, será comunicar-se com larvas ou demônios, que tarde ou cedo conduzirão ao manicômio. Falando em linguagem oriental, diremos que Atman Budi já fundidos, quer dizer, o mestre se levanta eufórico e solene sobre humanas superior, e sobre humanas inferior, ou seja sobre a mente superior e sobre a mente inferior e sobre camas, o corpo de desejos, e sobre o Linga Sarira, o corpo vital, e sobre Stula Sarira, o corpo físico, para ter o solene direito a ser discípulo dos espíritos estelares. Item estudante. Um estudante gnóstico. Mestre, ainda temos algo de tranquilidade no mundo, mas quando as coisas se recrudescerem de forma tal e a vida se volte totalmente invivível, como se desenvolverá a humanidade, de que forma e de que maneira sairá desse caos? Item mestre. Querido frater, a nova era é um parto da natureza e todo parto é doloroso. Cristo, falando da nova era e do estado atual em que vivemos, nos deixou dito o seguinte: mas quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras não vos perturbeis, porque convém fazer-se assim, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá terremotos em muitos lugares, e haverá fomes e alvoroços, princípios de dores serão estes. Mac. Capitão 13, v. 7-8. Esta é a época atual em que estamos vivendo, e todo este século será de guerras, epidemias, terremotos e amarguras. O comunismo e o capitalismo se lançarão ao desastre para dominar o mundo, e ao fim e ao cabo, o conglomerado humano abandonará a vida urbana e voltará aos campos para viver de acordo com as leis da natureza. A Rússia ganhará a guerra, e o comunismo é tão só uma ponte podre entre duas eras, uma que agoniza e outra que quer nascer. Depois de triunfar, o comunismo se dividirá em muitas seitas políticas, e ao fim e ao cabo, o homem desiludido dos partidos políticos e da vida urbana, se estabelecerá nos campos e converterá suas armas em arados. Então virá o despertar da inteligência, e a labareda do entendimento iluminará a face da terra. O porvir do homem será no seio da natureza, nos campos, as chuvas constantes farão fértil toda a terra, e as cidades serão destruídas. Cristo nos deixou escrito o que devemos fazer nestes tempos. Porque estes são dias de vingança, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. L.C. Capitão 21, v. 22. E quando virdes a Jerusalém, simboliza toda a terra cercada de exércitos, sabei então que sua destruição chegou.
Então os que estiverem na Judéia, fujam aos montes, e os que em meio dela, retirem-se, e os que estejam nos campos, não entrem nela. L.C. Capitão 21, v. 20-21. Assim vemos que as cidades serão destruídas e perecerão todos os malvados da terra, antes de iniciar-se a idade de Aquário. O porvir do homem estará nos campos. Bandeiras vermelhas e azuis estão cheias de prejuízos, elas pertencem ao passado. O pensamento será a chama evocadora da nova idade, e a bandeira branca de Cristo flutuará vitoriosa. Homens de Aquário! Aproveitai o tempo agora que as almas malvadas estão encerradas no abismo. Item estudante. Um gnóstico. Gostaria que o mestre me explicasse que diferença existe entre a ressurreição e a ascensão. Item mestre. Com muito gosto, irmão. A ressurreição é da alma e não do corpo. Vejamos os versículos 44, 45 e 50 do capítulo 15 da 1 de Coríntios. Semease corpo animal, ressuscitará corpo espiritual, a corpo animal, o corpo de carne e osso, e a corpo espiritual, o corpo do espírito. Assim também está escrito, foi feito o primeiro homem Adão em alma vivente, este é o homem da rua, o homem comum e corrente, o último Adão em espírito vivificante. Este é o homem já fundido com seu íntimo em espírito vivificante. Isto, porém, digo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Com estes versículos, o apóstolo Paulo ensinou que a ressurreição é interna. O homem pela fornicação, conheceu a morte e a dor, e com a castidade e a fé em Cristo, conhecerá a ressurreição e a vida. Os seres humanos estão mortos e necessitam ressuscitar, vós sois filhos da fornicação de vossos pais, e nós, membros da grande fraternidade branca, somos filhos da ressurreição, porque já nos fundimos com nosso íntimo, essa é a ressurreição. Porque assim como em Adão, o homem comum e corrente, todos morrem, assim também em Cristo, todos serão vivificados. 1 Cr. Capitão 15, v. 22. Depois da ressurreição, alta iniciação, todo mestre se prepara para a ascensão descrita pela Bíblia. E, havendo dito estas coisas, vendou eles, foi elevado, e uma nuvem o recebeu e o tirou de seus olhos. Atos. Capitão 1, v. 9. Essa nuvem branca e resplandecente é o Gloriam, que cheio de alegria faz vibrar seus sinos vitoriosos nos espaços infinitos. Quando o mestre se une com seu Gloriam, se converte em um Deus resplandecente do infinito, mas para chegar a essas cumes inefáveis há que passar pelas 5 grandes iniciações de mistérios maiores. Sorvida é a morte com vitória. Onde está a morte, teu aguilhão? Onde, ó sepulcro, tua vitória? 1 Cr. Capitão 15, v. 54-55. Depois que o mestre houve terminado com todas as perguntas que uns e outros lhe formularam, falou da seguinte forma. Amigos, até agora vês conhecido a doutrina do Nazareno histórico, mas o importante é que vós também vos transformareis em nazarenos. O caminho do Gólgota deve ser vivido por cada um de vós, e caireis sob o peso da cruz muitas vezes, mas não vos aflijais. Tende valor e lançai a cruz sobre vossos ombros com vontade forte e potente, ainda que o látego da dor e o arrependimento vos fira as carnes depois de cada queda. Ao fim chegareis ao Gólgota solene de vossa vida, e a ressurreição fará de vós filhos de Deus, porque sereis filho do Espírito Santo. Essa força sexual que agora gastais em vossas fornicações, feita todo fogo assumirá sobre vossas cabeças a simbólica figura da pomba branca do Espírito Santo, e assim vos ensinará e instruirá com seus átomos de onisciência na autêntica sabedoria de Deus. A mulher é o caminho, é a porta estreita e apertada que conduz à luz, por isso disse o Mestre, Cristo apertada é a porta e estreito o caminho que conduz à luz e muito poucos são os que o acham. A mulher é a porta do Éden e a porta do Éden é sempre apertada. A mulher é a sacerdotisa da luz e o templo sagrado do querubim do Éden. A mulher é o que é, e o demônio é sua sombra.